Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um podcast Prosa, Café e Jazz. Hoje eu estou recebendo aqui uns convidados, inclusive tem alguns que já pode pedir música, hein? Terceira vez que o cara está vindo aqui. E é uma honra muito grande recebê-los aqui, mais uma vez, pela terceira vez. Thiago Bulhões, seja muito bem-vindo, meu amigo. Fala, meu amigo Eliseu, é uma honra sempre estar aqui participando desses momentos, mas sentimos em casa, um bate-papo tranquilo, serenidade. É muito bom esse momento aqui, estar reunido com os amigos, é sempre interessante. Sempre conte comigo, tamo junto. E você pode pedir música, já viu? A terceira vez que você tá aqui. Eu vou pedir. Do meu lado aqui, Carlos Silva, ele que é expert aí em qualquer assunto. Tá mais uma vez aqui, pela segunda vez. Carlos, seja muito bem-vindo aí. Obrigado por essa participação. É sempre uma honra recebê-lo aqui. Nada, meu irmão, eu que agradeço. Obrigado aí por confiar. E agora me sinto mais honrado em dividir aqui esse momento com o nosso irmão Maicon, nosso irmão Thiago, e espero que a gente seja útil aí para poder discutir e falar aí sobre tudo aí que você tá nesse almanaque aí pra gente. É isso aí, como o Carlos já falou, aqui de frente comigo, eu tenho ele que é doutor advogado, Michael, algumas vezes talvez eu falo o nome dele errado, como o nome do homem é difícil. Doutor advogado Michael, pela primeira vez, seja muito bem-vindo, meu amigo, obrigado aí de verdade por essa participação. Eu que agradeço aí o convite, né? Me sinto, como nossos colegas já falaram, honrado de poder participar aí e poder compartilhar aí um conhecimento, né? E trocar algumas opiniões, é sempre muito bom. Top. E é isso aí, gente. E eu já quero pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que vai lá, se inscreve no nosso canal no YouTube, Prosa, Café e Jazz, no Instagram também. Dê essa força pra gente aí, bater essa meta. Precisamos crescer no YouTube, no Instagram. E eu procuro sempre estar trazendo o assunto aqui que de alguma forma ele venha somar na sua vida profissional, pessoal, né, de conhecimento. E dê essa força pra gente aí, não custa nada pra você. Vai lá, se inscreve no nosso canal no YouTube, e no Instagram, TikTok, enfim, estamos em todas as redes sociais aí, tá bem? E pra gente começar, eu quero pedir pra você que tá em casa aí, que tire as crianças da sala. É só as crianças, Pedrinho? Precisa tirar as cadeiras também? Não, as cadeiras também. Então tire as crianças da sala, tire as cadeiras e vocês já vão entender o porquê dessa minha fala. Bem, a gente vai estar hoje aqui falando um pouco sobre a política para prefeito no estado de São Paulo e de uma forma geral está abordando aí a política que vem se desenvolvendo aí nessas eleições agora para prefeito em todo o Brasil, né? E por isso que eu trouxe esses camaradas aqui, esses comentaristas aqui que são muito experientes nessa área de política, e o advogado Michael aqui para poder dar também uma base para a gente jurídica sobre o assunto. A gente vai estar abordando esse episódio que aconteceu entre o candidato Pablo Marçal e o apresentador, não sei se é apresentador ainda ou é ex-apresentador, Luiz da Atena, né? Os dois estão concorrendo aí ao cargo de prefeito na cidade de São Paulo. E no debate deles lá foi na UOL, ô Pedrinho, onde foi? Foi na Rede TV, Cultura? Eu acho que foi alguma coisa assim, foi na Cultura. Aconteceu um episódio ali do Datena dar uma cadeirada no Pablo Marçal, e aí a gente vai estar abordando esse tema aí, olhando aí de um outro ângulo, né, uma visão internacional de quem está de fora do assunto, para a gente estar discutindo isso aí. Então, para começar, eu quero ouvir o que o Thiago tem a dizer sobre esse caso aí. Thiago, você chegou a ver o vídeo, né? Depois a gente vai colocar aqui, mas você chegou a ver esse vídeo, né? Do caso da cadeirada lá do Datena? Sim, eu queria ouvir, assim, bem rápido, assim, a tua opinião sobre esse assunto. Então, eu vi o vídeo e confesso que eu nunca morei em São Paulo.
era no interior de São Paulo, mas a única cidade pela qual eu acompanho os candidatos é só a cidade de São Paulo. Os demais eu confesso que não tenho sido mais assíduo em estar vendo debates e tal, mas eu entendo como um jogo político, onde cada um tem o seu livre direito de expressar a sua fala, isso sendo verdade ou não verdade, mas quando você ultrapassa uma linha, que a gente sempre tem que saber, dessa linha imaginária, que você passa do campo de ideias para o campo de agressão física, eu acho que isso não pode acontecer, porque acaba gerando precedentes posterior a isso. Imagina uma situação pela qual o candidato da Atena se torna prefeito de São Paulo. E por qualquer motivo que seja, numa sala de aula, onde o professor está falando de algum assunto polêmico e tal, e alguém discorde da ideia do professor e chega e dá uma cadeirada no professor. Imagine a que pontos vamos chegar. Se o candidato a prefeito já puxou a fila, já iniciou, imagine que ponto e que anarquia vai se tornar a cidade de São Paulo. Eu confesso que é triste, é lamentável a situação ocorrida. Minha opinião é que ele deveria ser punido, assim como a gente vê em esportes, até no futebol, até em lutas, que é um jogo que é contato mesmo, mas se você der algum golpe numa região que não se pode, o adversário ele é punido. Então, eu acho que a justiça em partes falhou, não sou especialista nesse assunto, mas de fato eu acho que foi lamentável a atitude da Atena. Claro, o Marçal, como alguém que sabe jogar, que entendeu o jogo político, ele simplesmente jogou as cartas que ele tinha e infelizmente ele foi agredido numa linha que ele julgou que não seria ultrapassada, que fosse um tipo de agressão verbal, do mesmo tipo, mas a gente viu que não foi proporcional o retorno da agressão. Então eu acho que não pode se comparar palavras com as vias de fato. Então essa é a minha opinião, foi lamentável. Se eventualmente da Atena se tornasse prefeito de São Paulo, ou se tornar, eu acho que ele não deveria nem ser candidato, mas por conta do episódio, vai ser triste. Vai ser trágico porque pode tornar-se uma anarquia, como eu disse anteriormente, a cidade de São Paulo por conta desse precedente que ele acabou gerando. E é isso, a minha opinião. Ô Carlos, e a tua opinião? O que é que você acha? Você acha que isso de alguma forma acabou ajudando o Datena ou o Marçal? Queria ouvir a tua opinião também sobre os fatos. Eu primeiro vou falar que eu acho que eu tinha que ser o único que podia ter opinião formada sobre isso, porque eu não sou de São Paulo. Eu não voto em São Paulo, não voto nem na capital do Rio, eu sou de Nova Iguaçu, e lá também tá... Os candidatos são horrível, mas também o meu conselho também é que não deixe de votar, tá? Esse papo furado que aconteceu em 2022, acho que custou muito também a reeleição do nosso antigo presidente Bolsonaro por causa do pessoal que não foi votar. Então foi um número muito grande e talvez ali o Bolsonaro teria ganhado. Mas assim, falando de São Paulo, a minha crítica é principalmente sobre a pessoa do Marçal, tá? Eu não sou Marçal Zete, né? Não faço M, vou deixar bem claro isso daqui, mas não sei se a gente vai ver o vídeo aí. Depois a gente vai ver o vídeo, então eu gostaria que fizesse o vídeo até antes, porque ele faz umas acusações infundadas, e aqui nós temos um advogado, talvez ele vai abordar isso muito melhor do que eu, mas ele faz umas inlações ali sobre a pessoa do Datena, e eu repudio, tá? Eu acho que o Datena, eu concordo com o Thiago, o cara que já faz isso num debate, ele já tem que ser altamente excluído, não tem cabimento mais. Mas aí se a gente também for colocar as palavras do Marçal, a gente vai ver também que ele provocou, e realmente você está falando do jogo político, né? Que realmente tem. Mas, gente, vamos lá. O debate político nessa era está muito vazio, gente. Entendeu? Eu sei que é uma estratégia, um marketing, né? Principalmente o que o nosso Thiago falou, o irmão Thiago falou, mas, cara, a minha crítica não é só na situação, dessa situação, vamos dizer assim,
mas é o baixo nível de discussão e diálogo e debate político, fraco. Eles não estão discutindo é isso aí. Projetos, né? Não tem. Né? Você vai ver que ele não é o primeiro, o Marçal não atacou somente o Datena, ele já tinha feito um ataque antes a Tabata, também atacou o Boulos. Por mais que eu repudio essa galera, que para mim, cara, São Paulo, eleger Bolo é o fim do mundo. Eu sou aqui contra Boulos, tá? Se você falar assim, Carlos, Tabata, eu prefiro Tabata do que Bolo. É o que eu penso, olhando. É melhor? É pior? Claro que não. Né? Eu acho que São Paulo também está a pé de políticos de verdade. Né? Você tinha falado até qual é o nome daquela? A Marina. Né? Apesar também de eu ter algumas críticas, principalmente ao partido dela, o Novo, mas se você for botar num pano geral, ela é a melhor. Principalmente no aspecto político. Não estou falando se ela vai ser melhor como prefeita, se o partido dela é o melhor, se ela é de direita, de esquerda, não estou nem falando isso. Estou falando no aspecto político mesmo. Mas, cara, então daqui a pouco a gente vai falando mais, mas a minha crítica hoje aqui, depois de nós assistirmos o vídeo, infelizmente eu vou fazer o possível nesse podcast de bater, não na pessoa do Marçal, mas a atitude e as palavras, o que ele vem falando ao longo de muito tempo, tá? E a gente vai expor isso aqui, mas principalmente sobre o vídeo que a gente vai ver. Legal. Obrigado. O doutor advogado Michael, e qual a tua opinião sobre você? Assistiu o vídeo, né? Você chegou assisti várias vezes, de outros ângulos, né? Tem o ângulo dos bastidores para ver completo, porque a televisão acabou cortando. Bom, os meus colegas falaram aí, um mora no interior de São Paulo, outro é do Rio de Janeiro, então eu consigo falar talvez com um pouco mais de propriedade como um paulistano. É da capital. Sou da capital, São Paulo. Bom, eu acho assim que eu vou falar mais pela questão do senso comum, não adentrando ainda na questão jurídica, mas eu acho que perde muito, né, a sociedade, porque, pronto, para que servem os debates? Os debates servem para você ver conhecer qual é a intenção dos candidatos, né? E com essa troca de farpas, acusações, quem perde é a população, né? Claro que talvez uma boa parte goste do entretenimento, de ver, o povo gosta de um monte de entretenimento, de ver, de dar uma risada, outra, mas perde, né? Porque parece ali filhos mimados na frente da mãe, ele fez isso, ele fez aquilo outro. Claro, não estou falando que, foi o que o Thiago falou aqui, é um jogo. Mas você alfinetar, mas também expor um pouco de proposta, acho que dá para misturar. Agora, todo momento ali só cutucando, falando de coisas pregressas, isso, ao meu ver, não muda a cabeça de quem já sabe quem vai votar. Não muda. Não vai ter uma pessoa que vai estar assistindo ali, nossa, mas é sério? O Datena, ele fez isso mesmo? Não vou votar mais. Não vai, não é isso que acontece. O povo sabe quem vai votar, sabe das propostas. E é isso, pra mim, quem parece pão e circo, né? Aquilo tudo. Então, pra mim, é uma perda de tempo, né? Não dá pra confiar mais nesses debates sobre questões sérias. Porque assim, o que ele tá falando ali, se você dá um Google, você acha essas coisas, né? Sim. Quem é comprometido mesmo com política, deixa eu ver quem é o meu candidato. Ele faz parte desse partido? O que é esse partido? Qual que é a proposta desse partido? O que ele realmente quer pra... Não adianta, o pessoal vai votar pra prefeito, ali pra vereador, mas não sabe quem é o subprefeito da sua própria subscrição ali da sua cidade, não, entendeu? Não estão preocupados com isso. Mas é isso. Agora eu posso fazer uma pergunta para ele aqui? Sim. Eu estava vendo um vídeo essa semana do Kim Paim, e ele estava falando que acho que a parcela de pessoas que usam a internet, as mídias sociais, é uma parcela mínima, né? Pouquíssima. Que a gente acha que Instagram, Facebook, a gente acha que fala com milhões de pessoas, mas na verdade é bem resumido, Maico, o núcleo, o alcance das pessoas que discutem realmente política. E a gente está falando de discussão de política. Se a gente for pegar o alcance de pessoas que usam, acho que mais de 80% não fala de política ali.
né? Ainda diminui bem mais, acho que é 20 milhões que ele falou, dos usuários, mas que fala de política é ainda um número bem ínfimo. A minha pergunta para você, sendo um paulistano, se você deixar, eu vou fazer essa pergunta aí. Você, como paulistano, o que você realmente acha, o que devemos fazer? Qual é a solução para o paulistano conhecer a fundo sobre política nesse tempo presente? Deu para entender? Sim, deu para entender, sim. Bom, hoje, foi o que você falou, antigamente era muito pior conhecer, mas com o avanço da tecnologia, acredito que nada dá para ficar escondido. Hoje, sendo uma pessoa talvez rica, uma pessoa considerada pobre ou classe média, hoje praticamente todos têm acesso. Né? Nivelou então, no nessa, mais rico, nessa questão de acesso. Sim, de acesso à informação. Isso é legal, sim. Na questão muito de acesso à informação. Então hoje. Cara, lá no rincão do país ele pode haver um celular e. Tá. Sim, claro, acesso à internet, celularzinho mediano, você consegue. Então acho que o que falta hoje, não só para os paulistanos, mas para todo o brasileiro, é falta de interesse, entendeu? Se você for comparar, vamos comparar que eu acho uma covardia a gente comparar com a América, mas os americanos é um evento, cara. Os caras vestem a camisa, vão pra fora, vão levantar a bandeira. E detalhe, não são obrigados. Sim. Não são obrigados a votar e se preocupam em votar. Mas por quê? Porque eles são preocupados com eles mesmo. Se o brasileiro olhar pra dentro, ele fala assim, não, isso vai afetar em mim. Porque vamos falar a questão do que todo mundo já deve falar assim, mas eu não vou conseguir mudar o mundo sozinho, o meu voto não interfere. Pô, você pensa isso, mas não é só você, é você e milhões. Entendeu? Então, assim, eu acho que a questão pro povo paulistano e pros demais falta interesse, né? E uma pauta que não vão colocar. Constituição tinha que ser ensinado na escola. Pô, legal. Escola, cara. O cara tinha que entender o que é um prefeito. O pessoal na escola, no terceiro, não sabe o que é prefeito. Não sabe o que é presidente, não sabe o que é um deputado, não sabe a função do legislativo. Acho que ninguém nunca leu nenhum artigo 500. Não, o artigo que eu já li, que é o principal. O principal mas nem todo mundo da Constituição. Eu tenho a Constituição em casa. Por que não faz? É conveniente. Pô, vai criar pessoas espertas para poder questionar, para votar? Não querem. Entendeu? Para mim, 2 matérias, pronto, economia e política na escola tinha que ser obrigatório. Exatamente. Mas Michael, na sua época você gostaria? Talvez não, porque como adolescente, a gente quer educação física, aula vaga, a gente gosta disso. Mas se é obrigado e você tem que tirar uma nota, acaba despertando ali um interesse, entendeu? Sim. Porque a história fala, mas fala bem pouco, né? Sim. Na história, estudos sociais na época, né? Sim. Então acho que falta o principal foco mesmo para responder a sua pergunta mesmo é falta de interesse. E essa falta de interesse, ele começa muito antes do interesse pela política, né, cara? Porque eu acho que é um ponto importante, igual você falou, né? Economia, investimento, tinha que ser ensinado isso na escola. Porque se você é uma pessoa que você se preocupa com a sua vida financeira, automaticamente isso está atrelado à política, cara. A gente erra menos, no caso. Erra menos. E pronto, eu estudo muito sobre investimento e o próprio Marçal já falou isso. Você pega na Europa, mais de 70% das pessoas investem. Tem algum tipo de investimento, que não seja poupança, pelo amor de Deus. Você vai para os Estados Unidos, que é onde você falou que as pessoas realmente se envolvem com a política, mais de 50% dos americanos eles têm algum tipo de investimento. Aí quando você pega a população brasileira é 2%, cara. Tem plano de aposentadoria. Você vê um americano aí, porque lá não é diferente de aposentadoria. Eles mesmos têm que fazer o pé de meia. Então eles se aposentam com tal idade e já sabem o que vão fazer, se vão comprar um barco, se vão ter um motorhome, se vão morar em outro. Eles têm tudo certinho, um plano, e a gente. Né? Deixa na mão de Deus, né? O brasileiro deixa na mão do INSS. Pronto. E o salário mínimo é ridículo, né? Ridículo. O INSS tá aí andando, já respirando. Na verdade, o brasileiro, falando da economia, eu pouquíssimo entendo também, mas eu sei que a gente amadureceu muito devagar sobre isso, mas se você já aprendesse, o brasileiro aprendesse já a investir desde novo, o Brasil estaria
pelo menos um pouco melhor. Não precisaria de sim. Essa é a grande realidade. Em relação ao assunto abordado aí, se a população fosse melhor informada, tivesse de fato interesse, aí eu confesso, seria um concurso público para se tornar prefeito. Não apenas lá o cara, eu quero ser prefeito. Por quê? E é exigido do cara. Tipo, não importa se os caras tá trocando farpas ou cadeiradas. O importa, mas e aí, o que você sabe? O que você fez? O que você é? Você estudou o quê? Qual que é a sua experiência com isso? Esse é um tipo de abordagem que era necessário para a sociedade. De emprego, né? Tanto quanto a partir do prefeito, vereador, qualquer não pode ser qualquer um, porque o cara é bonitão, porque o cara tem influência. Pô, da hora, mas é sua vida pessoal. Agora, isso aqui se refere à população inteira, não é simplesmente só você. E, infelizmente, a visão do político, ou isso acaba sendo cultural, do cara querer achar a política como uma forma de se auto-favorecer, só se auto-beneficiar. Isso é triste, isso é trágico. Em alguns países, político não recebe. De fato, você tem que ir lá para fazer as leis, ajudar, tal. Isso seria interessante. O cara porque ele gosta, que ele se interessa, ele tem aptidão para ele tem a preocupação pelaquela comunidade, pelo aquele local. Ele se preocupa com o contexto geral. Sim. Ele não vai lá pensar, se eu me tornar algum deputado, 2 mandatos, sei lá, alguma coisa, eu consigo me aposentar, tô de boa. Isso é triste, isso é trágico. Sim. Infelizmente, é um tipo de pedagogia que é passado. Na verdade, as pessoas sempre aprendem pelo exemplo. Infelizmente, não pelo que os outros ensinam, mas sim por aquilo que você vê. Então, essa é a maior pedagogia de ensino. Então, se fulano fez a vida inteira, também quero. Mas o político não tinha nada, o cara se tornou político, o cara é milionário. Isso é triste, isso é trágico, porque o dinheiro é de toda a população. E, infelizmente, o dinheiro também é mal investido, porque se arrecada tanto dinheiro. A exemplo disso é as obras públicas, que seria saneamento, energia, claro, atualmente vem privatizando tudo, mas as que é pública. No início o cara tem um custo para construir. Legal, quem banca? A população. Só que ao longo do tempo, era necessário que diminuísse esse custo, até porque não continua construindo. É só manutenção. Manutenção, geralmente, se foi feito direito, é mais barato do que fabricar, do que do zero. Aí, ou seja, ao longo do tempo as contas aumentam. Sendo que já construiu, já está pronto. É só a manutenção daquele produto que é de todo mundo, que todo mundo contribuiu para que existisse aquele bem, aquele benefício para a comunidade. Não, só que a conta aumenta. Isso é muito triste, muito trágico, porque todo mundo contribui para um bem comum e ao longo do tempo, exemplo, alguém privatiza, ou mesmo sem ser privatizado, não, tem que arrecadar dinheiro via empresa essa, via aquela, para bancar outras questões, quando na verdade, eu acho que, se é saneamento, vamos investir no saneamento. O exemplo de São Paulo, historicamente a vida inteira o Tietê está lá do mesmo jeito, e a conta de água garantido, e de esgoto só sobe, e o que muda? Nada. Então, ou seja, não está investindo no lugar certo. E isso que na verdade seria uma discussão pela qual deveríamos, peraí, mas olha, em tal ano era esse o valor que pagávamos para construir tal situação. Construiu, e agora a manutenção custa tanto. Peraí, mas se a gente parar para ver, às vezes a manutenção está mais cara do que a construção. Mas qual que é a lógica disso? Peraí, vamos ver de fato esses contratos, se de fato é superfaturamento ou se de fato esse é o custo mesmo de operação. Então são questões que ninguém está nem preocupado com isso. E quando o nosso dinheiro está sendo arrancado, porque você continua pagando a todo momento, você não deixa de pagar, você vê lá o impostômetro segundo a segundo, só subindo. Então se é para jogar dinheiro no lixo, eu vou passar o Pix, quem sentir a vontade, joga dinheiro na minha conta, que é denominado de lixo, se a pessoa não se preocupa de ficar jogando dinheiro. Então acho que deveria ser questões que a gente deveria se preocupar e cobrar dos políticos quando chegar em época de eleições. Espera aí, o que você entende disso? Tal empresa, você sabe como que é a administração dela, o que é feito? Infelizmente os caras não estão nem preparados. O cara fala, vou descobrir quando chegar. E a população que perde é a maior culpada disso, né, que a gente está falando. Infelizmente, para o cara se tornar gari, que é uma profissão digna das empresas, sei lá, tem que passar no concurso, tal, mas o cara tem que se preparar. Quando na verdade não precisava nem tanto preparo. A crítica que eu falo também sobre eu fui criado, não sei, eu sou o mais velho aqui, provavelmente, mas eu lembro da nossa infância, a gente era criado a fazer concurso público. Nunca se foi colocado na nossa mente da gente empreender,
fazer a nossa própria carreira financeira, não. Você sempre queria crescer. Estabilidade. E queria uma estabilidade financeira no emprego, ou serviço militar, ou prefeitura, ou Estado. E a gente sabe que hoje ainda existe essa cultura. Né? Principalmente no Nordeste. Sim, é isso aí. Onde o braço político de base no Nordeste é o povo se enfiar, na máquina pública, cara. Mas essa em parte é o que o político da esquerda ele prega, né, cara? Sim, isso é legal para político, somente da esquerda, né? Que aqui eu já adianto, não tenho, não sou fã de nenhum político. Mas assim, eu acho muito legal às vezes que o Marçal conseguiu expor o plano dele de governo, eu acho muito da hora essa ideia dele de tornar pessoas empreendedoras e tal, porque é aquilo que o Lula já falou, né, cara? Quem ganha mais de 5 mil reais não vota no PT. Não sei se você viu, o Lula falou isso aí. Depende. Já vi pessoas não, tem as exceções. Tem as exceções, Tem as exceções, mas geralmente o cara que tem a mente aberta, um cara que ele é empreendedor, ele não vai votar na esquerda, né, cara? Mas se tratando de política, no nosso contexto é a política do Estado de São Paulo, vou aqui acabar puxando o próximo Marçal, porque eu acho que o empreendedorismo é o meio pela qual você tem a capacidade de sair do zero e se tornar um grande empresário, de mudar a sua realidade em princípio e de todas as pessoas que estão à sua volta. Eu acho que isso que é essencial para um ser humano, ele vê que aquilo que ele coloca a mão, que ele faz, gera resultado, porque se você não for empreendedor, você vai ter que de alguma forma trabalhar para alguém. Então, ou seja, você está contribuindo para que alguém se torne milionário quando deveria ser você. Claro, não devemos pensar sempre assim, porque há momentos para tudo. Às vezes eu não posso empreender hoje, mas eu tenho que ter essa noção de que em algum momento eu posso trabalhar pelos meus próprios sonhos, mas eu posso não empreender hoje, mas eu posso me preparar hoje. Então, a gente precisa projetar isso, assim como a aposentadoria. Talvez hoje não é o momento. Preciso de preparo, preciso de capital, mas eu preciso estar ali alimentando a minha mente sempre, vendo uma boa ideia, vendo as oportunidades. Jamais deixar de passar as oportunidades, porque isso é o único meio de se libertar, na verdade, das mãos do Estado, que te oprime, não, você tem que ganhar, sei lá, pegar os países que são mais socialistas, que não, você tem que ganhar isso. Quem dita é o Estado. Quando tem mesmo uma prisão no Brasil. Quando, na verdade, o Estado nunca deve ditar aquilo que você deve ganhar. Pô, se hoje eu ganho 1.000, mas amanhã eu posso ganhar 1 milhão. Tô tranquilo. É fruto daquilo que eu alimentei a minha mente, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu empreendi e a oportunidade que eu aproveitei. Eu acho que as pessoas, todos nós somos capazes. Assim, você pegar o maior empresário ou aquele cara que ganha muito dinheiro, mas às vezes o cara, foi herança que ficou, herdou um negócio já pronto, mas muitos têm aquela ascensão do zero e conseguem fazer muito dinheiro. Eu acho que é esse tipo de liberdade que a gente tem que buscar e tem que ter, não pensar que é legal ser ali o concursado, ganhar meus 5 mil e tá top, não vou nunca ser mandado embora. Isso é muito triste quando a pessoa pensa assim, porque ele nem produz nada. Infelizmente, quando você vai ver os serviços públicos, as pessoas trabalham com uma má vontade, mas, poxa, porque o cara só queria um emprego. Isso é triste. Então, talvez seja mais um assunto polêmico, triste, eu vou falar, mas eu já sou a favor da privatização. Eu acho que melhora demais o tipo de serviço oferecido. E, infelizmente... Porque aí é cobrado resultado. É cobrado resultado. É público. Exatamente. E o Thiago tocou no assunto do impostômetro, né? Fiz aqui uma pesquisa rapidinha, porque eu também estou 2 anos em Portugal, então não estou mais sabendo de nada lá. Então, agora está batendo 2 trilhões de reais. E detalhe, esse mesma data que está batendo 2 trilhões, no ano passado estava batendo 1,7 trilhão. Ou seja, só aumenta. 2 vezes mais. E assim, ele estava falando sobre, ou a gente faz concurso público ou a gente abre uma empresa. Mas a carga tributária do Brasil é pesada. Sim. Pesada. Até com vento. Então tem tudo. Os impostos federais, vai colocar aí, tem IR, IPI, PIS/PASEP, IOF, casa. É o Haddad, que é o ministro do... O taxa tudo, né? É ele, né? É taxado. Então, mas o Lula cara, pra você respirar, você tá pagando alguma coisa. Imposto agora, então, fala você, o
ser empresário, sobretudo microempresário no Brasil, é guerreiro, os caras é guerreiro. Sem dúvida. Os caras são guerreiros. A gente tem que tomar cuidado também que a esquerda ela mudou, tá? Um exemplo, a esquerda ela sempre bateu no empresário e tomava conta das estatais. Ela achava que só as estatais, para ela, é o que existe no Brasil. Só que hoje já está diferente. Por quê? Porque hoje você já tem os campeões nacionais. Quem são os campeões nacionais? São aquelas megas empresas que se juntam ao Estado, tipo uma JBS. É JBS? É. Tipo uma JBS, que ficou rematando todos os micros empresários, colocou tudo de uma rede só e eles que comandavam, começar com o tempo, comandar a carne no Brasil. Hoje ainda é a mesma coisa, você vai ver nos bancos. Quem são os campeões nacionais desde o governo Lula para cá? Banco, cara. E a gente não vê isso, entendeu? Os bancos são campeões nacionais todo ano de arrecadação. E são bancos privados. Mas hoje são bancos privados que estão alinhados ao Estado. Entendeu? É isso que a crítica também. Eu sou a favor da privatização para que tenha um serviço eficiente. Sim. Mas também o papel do Estado tem que ser de fiscalizar, não de querer dominar, mas se o Estado fiscaliza... É isso aí. Já porque você não vai deixar na mão do campeão nacional. Porque você fala assim, vamos privatizar a Petrobras. Claro, eu concordo. Se privatizar, eu entendo, se privatizar hoje, claro, não entendo juridicamente e economicamente, mas vai ser melhor. Claro que vai ser melhor. Nós temos exemplos. O maior exemplo da privatização é o celular no Brasil, pô. Eu sou de um tempo que a linha telefônica do Brasil você trocava por uma casa. E aqui nos Estados Unidos, na Europa, o cara tinha já telefone em casa, o pobre tinha um telefone em casa. E a gente no Brasil, um telefone era o preço de um carro. Você tem uma linha telefônica. Mais caro, né? Mais caro. E você vê o avanço da privatização que aconteceu. 2 anos depois você estava com o celular na mão. Hoje, dentro da casa, você tem 3 celulares, 4. Eu mesmo tenho 2 linhas de celular aqui, entendeu? Então, você vê que a privatização é boa? Claro que é boa. Agora, se só não pode, a gente tem que tomar cuidado hoje, é o campeão nacional. Por exemplo, vamos ver que aí você faz de tudo para privatizar a Petrobras. Aí você vai pegar a Petrobras e vai botar na mão da China, de uma empresa chinesa, de uma empresa russa, de uma empresa cubana. Só que, infelizmente, essa que é a dificuldade, tá entendendo? Na verdade. A ideia não seria Ou isso. até numa empresa dos Estados Unidos. Não tem sentido. É complicado. Entendeu? Nesse aspecto, mas eu estou dizendo, deveria ser bem gerenciada, não ser apenas um cabide de emprego, onde o político vai lá, se elege, ele tem que colocar 5 mil funcionários lá, que são os cabos eleitorais dele numa empresa pública. Acho que isso aí não pode existir, porque isso aí está gerando custo para a população, ou seja, o custo aumenta para que banque aquele prejuízo, no caso, que às vezes, se a empresa funcionava assim, esses 5 mil... Como é que você... sempre, a estatal no Brasil... Estatal é complicado. É complicado. Mas se a gente pensar de micro ou macro, pensar em questão da cidade, exemplo, saneamento da cidade, a gente está falando a nível do país inteiro, a Petrobras, tal, as estatais ou governamentais, que seja do país inteiro. Mas eu falo em relação a autarquia, ou municipais, exemplo, porque tem um monte de empresa municipal que acaba caindo no mesmo jogo das estatais, ou seja, se usa como cabide eleitoral só. Sim. E isso não é legal. Estatal no Brasil, eu entendo que é cabide eleitoral mesmo, sem dúvida. E essa é a minha crítica. Pronto. Vamos ver o vídeo? Ô, Pedrinho, vamos embora. Tem como você colocar pra gente aí o vídeo da cadeirada lá? Pra eu bater aqui um pouquinho no Marçal. A gente quer saber se é um arregão. Isso, é o vídeo que o Marçal dá, que o Datena da cadeirada do Marçal. A gente quer saber se é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem, Datena? Não! Nossos comerciais.
inacreditável. Uma cidade do país, Você me mandou o WhatsApp pedindo perdão, seu palhaço, só aquilo pra você, rapaz. Isso é mentira, seu covarde. Isso matou minha sogra, seu covarde, filho da puta. Covarde, seu ditador! Ditador! Você quer ser terrível? Chega, seu do caralho! Chega, seu do caralho! Mas me tirou da cadeira? Senta na cadeira e chega! Não, senta na cadeira, chega! Chega! Ditador! Tem que ser expulso desse debate aqui, esse ditador vagabundo! Tem que ser expulso! Se não me engano, esse cara aqui é o apresentador. É o cara que tinha pego o telefone de um deputado, de alguém numa gravação, não foi? E jogou longe? Esse apresentador aí, sim. Depois o pessoal pode até editar isso no vídeo aí. Pronto. Esse é o vídeo. Cara, eu fico pensando assim, né? A gente sabe que nos bastidores as coisas é bem mais sério que depois que as câmeras estão ligadas, né? Então tem toda uma pressão ali, né? Eu vi um vídeo dos caras falando que quando as câmeras estão desligadas, eles ficam xingando um ou outro lá, né? O debate não tá rolando na TV, mas ali nos bastidores tá havendo um debate deles, né? E tem um livro que chama A Arte da Guerra. O que é esse livro? A tese é o seguinte: você descobre um ponto fraco no teu inimigo e a partir uma fragilidade dele, a partir desse momento você começa a atacar só aquele ponto, né? Isso é usado até na guerra hoje. O cara descobre um ponto fraco do outro e vai atacar só a linha naquela área, né? E o Pablo Marçal, por ser um cara inteligentíssimo, ele descobriu essa fragilidade do Datena, né? E aí ele começou a atacar só esse ponto. E aí acabou fazendo o Datena ficar desequilibrado, né? Perdeu a linha, né? Digamos assim. E indo realmente para as vias de fato, né? E eu queria ouvir o Dr. Maico falar um pouco pra gente juridicamente o que é que você acha. Na tua opinião, você acha que o Datena tinha que sair preso dali, algemado, direto para a delegacia? Não chega para tanto. Não chega para tanto. Olha, eu não sei, ali na verdade eu não fui a fundo aí nas regras do debate, mas acredito que o comportamento do Pablo Marçal, acho que acredito que fere as regras do programa, de ficar toda hora ali falando uma questão ou outra. Mas analisando o comportamento propriamente dito do Datena, isso aí é tipificado no Código Penal como lesão corporal, né? No artigo 129 do Código Penal brasileiro fala que lesão corporal pronto, até trouxe aqui, que é ofender a integridade corporal ou a saúde de outra pessoa. Tem uma pena de detenção de 3 meses, pode chegar a 1 ano. Só que aquela questão que você falou sobre sair preso, flagrante e tal, tem 3 tipificações no Código Penal de lesão, que é a lesão corporal leve, a grave e a gravíssima. Então são 3. Pelo que eu vi ali do laudo do Pablo Marçal, parece que ele só fraturou ali a mão e a costela. Foi só uma linha, na costela o médico foi só uma linha. Só a linha, então acredito, eu não sou, por mais que na faculdade de Direito a gente tenha aí medicina legal, aprendemos um pouco de alguma coisa ou outra, mas não vou adentrar nesse mérito porque não conheço mesmo, mas acredito que seja leve, né? Então no Código Penal, na lei do Brasil, a gente tem várias ações privadas e ações públicas. Ações privadas é aquela que a mesma pessoa vai lá e move contra a outra pessoa, certo? Então eu movo uma ação contra você, é uma ação privada, que tem também no Código Penal. Mas a ação pública, quem é responsável por movimentar isso é o custos legis, que a gente chama de Ministério Público, promotor de justiça, né? E dentro dessa ação pública tem 2 diferenciações. Tem a ação penal pública condicionada à representação e a incondicionada. Vamos falar da incondicionada. Se a lesão fosse grave ou gravíssima,
só de ver esse vídeo, o Ministério Público poderia, sem ser provocado, poderia mover uma ação penal pública incondicionada. Por exemplo, independe da pessoa. Ah, não, mas eu não quero fazer queixa contra ele. Não importa se ele não quer fazer queixa contra mim. Se é grave ou gravíssima, é incondicionado, ele pode ser processado. A grave é gravíssima, hein? Grave e gravíssima é incondicionada. Só que nesse caso, como foi leve, resultou uma lesão leve, aí torna-se pública, só que é condicionada. Aí o que o Pablo Marçal precisa fazer? Um boletim de ocorrência, precisa movimentar a Polícia Civil, a Polícia Civil vai lá, termina o inquérito, encaminha para o Ministério Público. Aí tem toda aquela questão de advogado de defesa, advogado que pode ajudar aí a assistência da acusação para ajudar o promotor de justiça, que é o que eu acho que ele possa fazer, né? Agora, se não resultasse nenhum, que aí você bem já acabou de falar que geralmente a gente coloquialmente a gente fala vias de fato, mas existe mesmo. Se não resultasse nenhum tipo de, se eu chegar aqui e dar um tapa no Thiago agora, tá, toma. Pô, me ofendeu, tal, não sei o que lá. Mas não resultou nenhum tipo de lesão, isso se chama vias de fato. Que aí não chega a ser um crime, é uma contravenção penal, lei, se eu não me engano, não falha a memória, 9.099, né? Então eu acredito que tipifica assim a lesão corporal. E aí vai depender do Pablo Marçal se ele vai querer avançar com o decorrer da ação penal. Isso na esfera criminal, também cabe na esfera civil. Também, que seria uma ação indenizatória por danos morais. Agora, fechatório, né? Ali. Eu vou provocar, posso provocar ele? Provoca aí, vai. Vamos lá. Então, no caso, tirando a agressão, se não houvesse agressão, as inlações aquela provocação, que a inlação ainda a gente vai entrar depois sobre a acusação que ele fez aí, eu sugiro que os meninos, se não tiver o vídeo, eu tenho aqui e mando para eles. Você fala do Pablo Marçal. Do Pablo Marçal. Certo. O que aconteceu lá, mesmo que a gente não sabendo das regras, se não tivesse a agressão física, o que juridicamente, o que o Datena poderia fazer com ele naquela situação ali? Diante daquelas palavras ali de mexeu com honra, foi Sim, isso? Também tem um atípico, né? Isso aí. Boa pergunta. Eu também trouxe aqui a colinha, né? Porque tudo na cabeça não isso aí. Já foi a época que eu estudei pra OAB. A gente usa a palavra, a gente vai nela, pô. Então mas aí é a mesma coisa. O importante é saber explicar. Pronto. Teve a lesão corporal, parte do Datena, mas mesmo que houvesse, mesmo com a agressão dele, resulta, não havendo ou havendo, resulta, né? A gente tem crimes também no Código Penal que é crimes contra a honra da pessoa. Que a gente sabe muito bem que é injúria, calúnia e difamação. Sim. Certo? Injúria, a gente sabe, não vou destrinchar, xingar ou injuriar-se e tal. E aí onde o pessoal confunde muito é na difamação e na calúnia. Caluniar alguém é você imputar falsamente um crime que a pessoa não cometeu. Legal. É isso aí, certo? Então eu falar aqui, o Thiago, cara, traficante, cara. Trafica aí o dia inteiro e ele não trafica. E eu tô espalhando para todo mundo que ele é traficante. Então eu estou imputando ele um artigo criminal, né? No Brasil tem um artigo 33, que é o tráfico de drogas, que não é verdade. Então o Thiago pode mover uma ação contra mim, né? De calúnia, porque eu estou caluniando ele. Diferente da difamação. Difamação é o mesmo modus operandi, só que eu não vou imputar ele um crime. Eu vou imputar algo que manche a honra dele. Claro, o crime tá manchando a honra. Sim. Só que só vou ferir a honra e não vou colocar um crime. O Thiago... como que eu vou... Thiago, eu vou ter que brincar com isso aqui, Thiago. O Thiago é corno. Pronto. Eu sei que todo dia que ele sai de casa... Você me quer. Todo dia que ele sai de casa... Todo dia que ele sai de casa, entra o Ricardão lá e faz a festa. Não é verdade. Então, se não é verdade, eu estou manchando a honra dele. Que aí, agora, trazendo pro vídeo, foi o que o Pablo Marçal fez. Aí o pessoal confunde com a calúnia. Mas ele falou sobre um crime, porque ele está falando sobre o assédio sexual que houve
Quem era? Era assistente? Ela era repórter. Repórter. Bruna Andreas. Mas aí pronto, na cadeia ali de comando, como o Datena é o âncora, então é como se fosse chefe, né? Sim. Pronto, ele falou isso. Só que veja só, se não houvesse um processo e nem provas, seria calúnia. Porque até então ninguém sabe, então não tem provas de nada, então eu estou caluniando. Como o Datena está sendo processado e ainda não concluiu o processo, entra como difamação. Por quê? Eu tenho um jurista, saudoso Luiz Fábio Gomes, né, que Deus o tenha, um grande jurista, o cara passou, um crânio de direito penal, e ele defendia uma tese que é sobre antecipação de juízo. O que é antecipação de juízo? Foi o que o Pablo Marçal fez. Ele está sendo julgado, não foi batido o martelo ainda, mas pelo Pablo Marçal ele já é culpado, então ele fez uma antecipação de juízo. E existe um princípio no direito que chama-se presunção da inocência. O que esse princípio fala? Ninguém pode ser considerado culpado até que se prove o contrário. A lei penal fala no seu artigo 1º, salvo engano, não há crime sem lei anterior que condena e sem, salvo engano, e sem sentença penal condenatória transitada em julgado, que significa a sentença condenou a pessoa. Transitado em julgado significa um lapso temporal que passou da época de fazer recurso, não pode mais dar recurso. Porque a gente sabe que tem os recursos, né? Tem a sentença, eu vou fazer uma apelação, eu faço um outro recurso, até chegar na instância superior, e às vezes pode até chegar no STF. Vamos supor que a ação subiu até o STF e ele falou, olha, ele é culpado, aí sim você vai falar que ele é culpado. Antes disso não pode. Então é nisso que, pra mim, ao meu ver, o Pablo Marçal incorre no crime de difamação. E aí eu trouxe aqui... Quer ver? Que eu vou Difamação. Eu não sei se eu trouxe então, aqui. Caso, você procura aí. Então, por exemplo, o Datena não pode ser preso porque deu a cadeirada no Marçal, mas o Marçal pode ser preso porque é difamando? Não. A questão da prisão... Porque o Datena falou que vai processar ele também, né? Sim, a questão da prisão no Brasil é uma coisa muito peculiar. Quando você pega umas penas muito pequenininhas assim... Quem tá roubando milhões no Brasil... Né? E assim, infelizmente eu tenho que falar isso aqui. O advogado no Brasil sofre, cara. Sofre porque são leis muito mal elaboradas. Porque assim, o advogado... Não é querendo falar, eu falo isso porque eu vim de uma família também que não tinha condições, eu peguei bolsa para fazer faculdade, eu estudei pra caramba, são 5 anos de faculdade de Direito, depois a gente tem a famosa prova da OAB, ainda o pessoal brinca assim, você é advogado com OAB e tudo? Como assim, né? É porque tem essa coisa no Brasil. Porque muitos terminam a faculdade de Direito, são bacharéis de Direito, não conseguem passar na prova da OAB, que são os dois. Que é uma prova dificílima, é extremamente difícil a prova. Eu já tive professores meus, juízes, que falam assim, olha, se eu for fazer a prova hoje da OAB, eu não passo. Porque tem que retornar, são 17 matérias, não sei se até aumentou. Imagina, 17 matérias, com 80 perguntas, você tem que acertar metade para ir para a segunda fase. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu estudei muito para ser jurista, para ser um advogado. E o cara que faz a lei não sabe ler e escrever, porque votaram nele para ele se tornar... Aí volta no que a gente estava falando aqui. Você viu que é um círculo vicioso. O cara que faz a lei para eu e você seguirmos e eu defender é um cara que às vezes não sabe ler, não sabe falar, não é instruído, que igual o Thiago falou, não é instruído, não tem um conhecimento de causa. E ele vai fazer a lei, e ele vai falar que matar é isso, matar aquilo, que roubar é aquilo. Entendeu? Então isso é complicado. Então o que você está falando da prisão, não vai preso por causa da pena, às vezes. Não vale a pena. É que eu não sei hoje como é que tá. Eu tenho minha sogra e meu sogro que são policiais penais, trabalham no sistema carcerário. Cara, é muita gente preso. Muita gente preso por crimes mais, vamos dizer, ofensivos. Então, eu difamar você aqui, eu vou ter minha fichinha ali no criminal. Só que, o que é melhor reparação? É reparação civil, indenizatória, dinheiro. Tá, então o Marçal ele vai processar o Datena e vai pedir uma indenização para ter dinheiro, para poder o prejuízo. E o Datena vai buscar isso do Marçal pelo mesmo motivo, para ter prejuízo financeiro, nada mais. Então, na tua opinião, você acha que, por exemplo, essa pena pode ser
transformada naquele negócio de comprar cesta básica e doar para a população. Tem, hoje a gente tem essa transformação. Pegar o passaporte dos caras, segurar ali por um período. Sim, mas pode, sendo pode quem são, isso. não vai rolar isso, esquece. A gente também tem outro instituto que chama ANPP. O que significa isso? É Acordo de Não Persecução Penal. Ou significa, dependendo do tamanho da pena, do grau daquele crime, do que causou e o que é aquele crime, e se for réu primário, tem todas umas condições que eu não vou aqui esticar o assunto. O Ministério Público faz um acordo com a pessoa e fala assim, olha, eu não vou te denunciar por esse crime se você confessar. É basicamente isso. Então ele confessa, ele fala, ele confessou que fez, mas eu não vou prosseguir, e converte para alguma coisinha nesse sentido e pronto, tá tudo pago. Mas nessa questão, né, difamar, mas nossa, impunidade, não, aí pode ficar com prejuízo financeiro. Eu prefiro ficar 15 dias na cadeia do que pagar 10 mil reais. Mas o que eu queria também falar, aproveitar o seu conhecimento, Maico, é que, e aí tá a minha crítica ao Marçal, que para mim é um mentiroso quanto mais. Por quê? Porque quando ele faz, não aqui, que ele chama de covarde, nesse vídeo acho que ele não sei se ele só foi pra incitar, não, eu falo porque no vídeo que eu tô falando não tô achando. É um vídeo que tá até dentro do canal do Silas Malafaia, mas é tanto vídeo que eu não consigo achar. Que ele fala assim, ó, ele faz a acusação de que ele meteu a mão nas partes baixas da menina. Só que a acusação não é de assédio. É o assédio, não é estupro. Ele chama de Jack, né? Isso, é isso aí que eu queria lembrar. Ele chama de Jack porque o Jack é o estripador que mata. Sim, né? O Jack conhecido... Culturalmente ele é estuprador. E ele fala, eu não tô achando o vídeo, cara. O vídeo ele fala bem claro. Não sei se vocês viram. Eu já ouvi. E aí, como é que você pegou nas partes da menina? Só que a acusação, né, não é de molestamento, não sei se essa é a palavra, mas é de, acho que ele falou alguma coisa sexual para mim. Não, é acusação, ninguém não está provado ainda. Não está provado. Acho que ela também voltou atrás, aí depois falou que foi coagida. Também falou isso, também isso. Então a gente tem que tomar, por isso que eu estou falando que nessa parte ele foi canalha. Porque ele usou o subterfúgio dele de fala e falou, por isso que eu estou falando em ilação, mas não é ilação, ele falou que não aconteceu, é isso aí. Então aí já rola os dois. Então, aí que eu tô falando. Aí é claro, o Idatena fez aquela nesse caso acontece os dois. Ele difamou por conta do processo, aí eu já expliquei. Sim. E se isso, ele não está sendo nem processado por questão não é de toque, não é estupro, não é. Se nem existe isso no mundo jurídico, então o Paulo Marçal está cometendo calúnia também, porque já está imputando um crime de estupro, né? Porque isso já é estupro no Brasil. Quando você assedia uma mulher e toca nela é o quê? É a mesma coisa, não? Não, sim. Toca nas partes íntimas, existia uma diferenciação, se não me engano, mas agora mudou. Hoje não tem mais. Eu acho que eu já tinha até vindo pra cá quando mudou, que agora, inclusive, até palavras, dependendo da palavra que você falar, já é considerado estupro, sim, né? mas então, com certeza, colocar a mão nas partes íntimas, né? Sim, mas só que na acusação não tá colocar a mão, na acusação só tá o assédio. O assédio. Exato. E aí ele usa isso, por isso que eu tô falando Mas sabe o que eu fico assim, cara? É porque o Marçal, ele é advogado também, né? Sim. Então, usando um termo bem, eu não entendo de lei, o Marçal não ia falar essas coisas dando um tiro no pé dele, né? Que ele sabia que ele poderia ser processado, enfim. Então eu acho que... ele cometeu um erro. Só simples que, assim. Cara, você não acha que isso faz parte do jogo, cara? Porque, por exemplo, é que eu não estou puxando sardinha pro lado de ninguém. Mas assim, ó, você vê, por exemplo, o Nunes, o próprio Datena, aliando o Marçal como parte do PCC, cara. E aí, vamos ser sinceros, eu não acredito que o Marçal faça parte do PCC. Eu acho que não tem ligação nenhuma. Mas eu acho que isso faz parte do jogo, cara. E falando de jogo, Thiago, você acha que o Datena ali, ele não perdeu a estribeira, não entendeu do jogo? Eu acho que isso acaba manchando até um pouco a carreira dele, né, cara? É fácil para quem tá de fora tá falando e julgando, né, dando a sua opinião, quando você tá ali dentro do processo, né?
tendo toda uma pressão, mas eu acho que o Datena errou feio, cara. Pensando na carreira dele, em toda uma história que ele já construiu, eu acho que ele não deveria ter feito isso. Deveria de repente falar assim, não, cara, você tá com raiva de mim, teu problema é particular comigo, vamos decidir na hora que acabar aqui o debate, vamos lá fora e nós troca meia hora lá de vamos ver, sem perder a amizade e vamos que vamos. Mas eu acho que na TV ele perdeu. Ele esqueceu que era um jogo e na hora errada, talvez. Mas nunca uma agressão justifica a outra, porque isso acaba gerando guerra. E ele é descontrolado. É assim que começam as guerras, por causa de uma agressão, o outro tem que agredir de uma agressão maior do que aquela e vira uma bola de neve. Ou seja, é o que poderia acontecer se eventualmente o Marçal quisesse naquele momento agredir o Datena pela mesma forma, ele teria que ter agredido de uma forma maior. Imagine o que viraria. Como eu disse no início, é uma anarquia. Então é lamentável você saber que você está fazendo parte de um jogo e infelizmente eu vou dizer que, como a gente comentou durante aqui o nosso momento, a maioria, ou não vou dizer maioria, alguns não estão preparados para ser político, porque primeiro pelo descontrole emocional, pelo desequilíbrio, é o que passou. Infelizmente, talvez a reputação que o Datena tinha de estar um apresentador sério, que é a imagem que ele passava para a população, as pessoas sempre compram a imagem, mas por um deslize você acaba ali. Exemplo, se fosse considerar a conta dele do Instagram, ele tinha perdido metade dos seguidores. Isso é ruim para ele. Vamos lá também. Um esquerdista quanto mais, no final, apoiador de Lula, e tem, se eu não me engano, tem um teatro, tem um quadro do Che Guevara na sala. No final, vamos lembrar disso aí também. Essa é a história do Datena. No final da carreira, mas infelizmente também é um cara se maquiar, querer chega na época de campanha, você passar a imagem de bonzinho e tal, mas enfim. Aquele negócio que ele faz do sensacionalismo, que bandido, essa conversa. Artista. Só corrigindo uma questão aqui, o Pablo Marçal não é advogado. Não, ele é formado em Direito. Foi formado em Direito. Não passou na OAB. Eu disse, eu vou ter que falar porque eu sonhei muito pra passar na OAB. O cara não é advogado, esquece. E eu sou. Eu sou. Ele não fala mas não sou eu, mas eu sou pobre e ele é rico. Mas é o seguinte, a questão dele ter falado aquilo não é porque ele é advogado e conhece a lei. Vou te falar uma questão. Por que você acha que as grandes emissoras, por mais que você não autorize alguma coisa, eles sempre estão filmando ali, eles não estão preocupados com o processo. O processo, se o Pablo Marçal for condenado, né? ele vai conseguir, ele vai ser condenado, vamos colocar em 20 mil, porque São Paulo é pouco dano moral. 20 mil, 30 mil, vamos colocar que ele é condenado em 100 mil reais para pagar de dano moral pro Datena. O que é 100 mil reais para o Pablo Marçal, gente? Ele tem helicóptero, ele tem heliponto. O que ele está ganhando de popularidade por ter falado aquilo supera os 100 mil reais que vai sair da conta dele. Então essas pessoas que são muito importantes, emissoras e tal, não estão se importando. Então tá processando, deixa processar, porque a notícia que eu vou colocar vai dar muito mais bom do que Ibope para mim, entendeu? Então você está falando então que quanto mais maluco e mais maluquice fizer, pro público é bom. Exato. É que eu acho que é o entretenimento. O Marçal, ele representa uma parte da população que está insatisfeita, né, cara? Que gostaria de falar tudo que o Marçal fala, é o que grande parte da população gostaria de falar para aqueles políticos, né, cara? Que chega na época da campanha política, promete vai fazer escola, saúde, educação. Os caras só sabem falar educação, saúde e economia. Segurança pública. Economia, segurança, né? Vai lá e ganha a eleição, né? E o eleitor, ele tá cansado disso aí, cara. Então, quando vem um cara doido igual o Bolsonaro em 2018, né? Ele começou em 2013 a sua campanha, no caso ali. E vem um cara igual o Pablo Marçal, um Nicolas na vida que vem falando, tem a oportunidade, tem o microfone na mão e fala o que a população gostaria de falar. Então, automaticamente, esse cara ele vai ter uma popularidade, né? E é muito louco, né, cara? É tudo muito maluco isso aí. E assim, vocês acham que qual é o risco na tua opinião, Thiago, de ter ainda acontecer um fato ainda das eleições? Acontece dia 6, né? Do mês que vem. Você acha que ainda tem a possibilidade de a gente ter um episódio ainda
desse acontecendo ainda lá na campanha? Olha, eu acho que a maior tragédia que pode acontecer agora é no dia 6 mesmo, de algum desses candidatos que talvez a nossa concepção tem menos despreparo e o cara, sei lá, ganhar a eleição, até porque pesquisa não quer dizer grande coisa, tem muitas variáveis que pode mudar. Manipulação também, né? Acho que a maior tragédia ou manipulação, deixa-me aberto aí, é algum candidato inesperado, que eu não quero citar o nome de nenhum deles aqui, ganhar. Eu acho que a maior tragédia pode ser isso. Pior que a cadeirada, que isso aí vai interferir na população em geral da cidade de São Paulo. A cadeirada, infelizmente, atingiu só o Massal. Porém, se algum candidato desses pela qual eu acho que não deveria nem estar participando foi eleito, acho que essa é a pior cadeirada que a cidade inteira pode tomar. Aliás, o país inteiro, até porque São Paulo ele representa aí muitos estados do Brasil, até porque tem população em todos os estados lá. Então, eu acho que a maior tragédia que pode acontecer depois da cadeirada é algum candidato sem preparo, sem qualificação, for eleito. Essa é a maior cadeirada que a cidade pode tomar, invertendo os papéis. E vamos lembrar que depois da cadeirada ele chegou a perder 5 ou 6 pontos, tá? Vamos lembrar isso aqui. O da Atena. O povo mesmo, se a pesquisa é boa ou não é, o povo mesmo, você vê que o povo já repudiou e ele desceu 6 pontos aí, se eu não me engano. Isso então responde aí que a cadeirada, se ele achou que foi um ponto de inclinação, como ele mesmo diz... Foi inclinação, só que reversa. Entendeu? Mas enfim, então já vimos que esse tipo de ultrapassar essas linhas tênues aí já não vale a pena. Então, e como eu já falei, volto a repetir, violência sobre violência se torna guerra. Então, não vale a pena nunca revidar com o mesmo tipo de agressão, porque eu acho que estamos falando para um cargo que tem que ser pessoas, além de qualificadas, equilibradas, com a inteligência emocional ali no controle. Então é isso que é essencial, na verdade. É isso que a cidade de São Paulo precisa. Pessoas com inteligência emocional, com capacidade, e mesmo ali em meio à adversidade e dificuldade, de manter o equilíbrio, de manter o controle. Então quem consegue manter essa postura... Aliás, quem consegue ter essa postura, não só manter na política, é o cara mais preparado para estar conduzindo uma cidade tão grande, com tantas dificuldades. Quem consegue ir de norte a sul, do topo ali a parte mais baixa, falando no aspecto das emoções, de conseguir lidar com os problemas e tentar solucioná-los na maior tranquilidade possível, mesmo sendo embaixo de pressão, mas conseguir resolver, solucionar problemas. É isso que a população precisa, de pessoas capacitadas que vai resolver os problemas, não gerar mais um problema. Talvez um cara se elege, em vez de resolver problemas, se tornou mais um problema. O prefeito é o problema agora. Isso é muito triste, é muito trágico. Também, né? Exatamente, governar para todos. Não ter apenas os favoritinhos. Eu vou trabalhar por essa classe social. Não, infelizmente... É um cargo que eu preciso pensar em todo mundo, de A a Z, do pobre ao rico, sem distinção de cor, raça e renda. Então eu acho que o cara que consegue ter esse equilíbrio, pode voltar nesse cara, que esse é o que tem melhor preparo. Não vou apontar ninguém aqui, mas que a gente consiga pensar nesse aspecto da inteligência emocional, desse equilíbrio emocional, na verdade. Acho que isso é fundamental num tempo onde não se tem tanto esse tipo de equilíbrio. As pessoas estão desequilibradas por N motivos. Então... O prefeito, um vereador, tem que ser um cara equilibrado. Não adianta ser um cara radical nesse aspecto de agressão, tal. O cara tem que ser radical contra a impunidade, contra o erro. Mas em questão às coisas que tem que ser coerente, o cara tem que ter coerência ali e tal. Não ser um frouxo, mas ser um cara que consegue ter pulso firme na hora que tem que ser e agir da maneira correta para todos. E nunca existia a lei 2 pesos, 2 medidas. Eu estou dizendo isso porque eventualmente pode acontecer um caso, como eu falei já, volto a repetir, numa escola, por conta do exemplo de algum aluno ou de algum professor dar uma cadeirada, e o aluno ser preso ou o professor ser preso porque deu uma cadeirada, por qualquer motivo que seja. E o apresentador ou o candidato passar impune sem ter nenhum tipo de punição. Então, acho que a lei não pode jamais agir de forma
particular, não, para fulano é peso 2, para fulano é peso 10, então não pode ser assim, então temos que partir do equilíbrio, ou seja, a lei tem que ser cega, não precisa olhar para quem tem que cumprir a lei e ponto, correto, doutor Michael? E isso é interessante você falar, Thiago, porque você me fez lembrar aqui da campanha de 2022 para presidente, né? Apesar de não ter sido um resultado que eu acho que a maioria dos brasileiros esperava, mas vendo hoje, né, a postura dos candidatos para prefeito de São Paulo, você começa a olhar em 2022 e ver a postura dos candidatos, né, cara? Ali toda hora o Lula atacando o Bolsonaro atacando o Lula, mas o máximo que aconteceu, essa cena eu acho até interessante, é o Bolsonaro chamar o Lula, né? Não, vem aqui, Lula, pertinho de mim aqui. Não sei se você lembra desse debate, que o Bolsonaro... Fizeram em pé os dois pés. Isso, o Bolsonaro falou, vem aqui, Lula, do meu lado aqui, botou a mão no ombro do Lula, né? Então você vê, o máximo que os caras chegou, e ali não era nenhum, eles não estavam nem tendo um atrito, né? Exatamente, até mais hoje no Brasil, né, cara? Politicamente, os dois, eu acho que os maiores civil. E assim, você vê o controle dos caras, né? O Lula, se você puxar o vídeo, você vai ver que o Lula fica até meio assim quando o Bolsonaro chama ele pra... Vem aqui, Lula, do meu lado aqui. Isso é interessante, até porque quando você se torna inimigo político, isso não deve ser pessoal, claro, é divergência de ideias, mas quando você mostra o outro lado, quando o cara espera um tipo de agressão e você abraça, isso na verdade você desarma completamente o seu adversário político, ele tipo, o cara esperava que você ia tomar uma cadeirada e você toma um abraço, tipo, é desconcertante, mas é desse tipo de pessoas que precisamos. Estamos falando, volto a dizer, de São Paulo, mas em cada município do Brasil, se alguém estiver me ouvindo, vai me ver, com certeza, pense numa pessoa equilibrada. Equilíbrio é o que precisamos num tempo turbulento. Equilíbrio também é eu acho que assim, eu tinha apenas 2 anos, em 93, mas o erro começou no plebiscito de 93, quando escolheram o presidencialismo. Pode discordar de mim, mas eu não gosto da forma de governo do presidencialismo. Eu sou muito mais a favor aí do parlamentarismo, figura do primeiro-ministro. Por quê? Mas vai entrar uma pessoa ruim da mesma forma, sim. Não estou falando da pessoa, mas estou falando da forma de correção. Porque hoje você vai tentar tirar um presidente, você viu a guerra que foi para o impeachment da Dilma? E vai para lá e vai para cá, e 3/5, 2/4, e 2 casas, e tem que ir para mão de quem? Volta para... É muita ladainha no Brasil, cara. E no final ainda nem tiraram os direitos políticos dela. E detalhe, até eu queria ser impeachment desse jeito. Eu saio do jogo e ainda continuo com os direitos políticos. Aí agora você vai ver nos países que tem duplo. 2 pesos, 2 medidas. Que isso jamais pode existir, tanto para presidente quanto a candidato a prefeito, a qualquer pessoa. Agora vê aí países que tem o parlamentarismo. O primeiro-ministro fez, desculpa aí o termo, fez cagada. Rapidinho a votação. Aqui é assim, né? Sai. Hoje aqui é misto, né? Aqui é misto, porque tem até a figura do presidente, que é o pomposo, né? Só que é o que faz a alegria do povo, e o primeiro-ministro que é o que trabalha. O ministro aqui, ele manda mais que o presidente, né? Na verdade, não é que manda assim, né? É que o primeiro-ministro está preocupado mais com o país, as leis, aquelas coisas todas. O presidente é como se fosse a figura do... Mais na política. Como é que chama o pessoal que vai para outro... Me fugiu o nome agora, que... Relações internacionais? Não, mas tem um nome disso. Diplomata. Mais a figura do diplomata. Que o presidente aqui é daquele senhorzinho que é o professor, né? Esqueci o nome dele, me fugiu o nome. Ele vai na praia, o pessoal, o cara tá na praia aqui, sem camisetinha, dá aula ainda, videoaula e tal. Então você vê que é um cara que tá preocupado em população, popular. Eu tenho que ser popular, para poder o pessoal saber que tem um presidente bacana. E o primeiro-ministro é o que ripa, né? Mas eu acho mais legal mesmo só o parlamentarismo, que é o primeiro-ministro que manda, né? Mas e se fez coisa ruim, escreveu, não deu pau pro meu, esquece. Agora no nosso presidencialismo lá, não sei, você participou do plebiscito de 93? Não. O presidente tinha quantos anos? Não, eu tinha 17 anos lá. Não, já não dava pra participar. Mas no Brasil não cedo parlamentarista, não dá? Não, é presidencialismo. Não, o presidente faz... Não, mas eu já tinha título ali, acho que eu poderia, não? Quem tem título? No Brasil tá assim, não tá? O presidente é o cara que... banca de bonzinho, passeia... Aí quem manda é o Congresso Nacional. E quem manda é o ministro, né? Não, na verdade é o Congresso Nacional, até que o pessoal falou assim,
Por mais que, tanto é que o pessoal ficou muito revoltado com a vitória do Lula. E eu, assim, não sou de esquerda, nunca votei na esquerda, mas também não tenho esse ódio mortal de falar, pô, não vou sentar de um cara, entendeu? Você é esquerdista? Sai fora. Entendeu? Claro que eu também não tenho muito assunto, né? Porque o esquerdista muito extremista, não tem muito como conversar com ele, né? Ele não toma banho, não cheira bem. Quer falar de aborto e todos, cara, comigo não vai rolar. Então eu já nem converso muito. Não pra polemizar, mas pronto, é isso. Eu não concordo. Agora, e o Congresso Nacional? A maioria é de direita. Você viu tanto é que teve o... Qual foi o último? O negócio da saidinha, né? Você viu o negócio da saidinha? Ganhou, foi aprovado que a saidinha agora não tem mais. O presidente fez o quê? Com certeza o presidente não ia sancionar. Ele vetou. O que o Congresso Nacional fez? Derrubou o veto. Acabou. Quem manda é o Congresso. Por isso que é mais importante você votar para deputado federal e senador do que propriamente para presidente. Sim, mas o problema do Brasil é que o sistema que manda, né, cara? A gente tem a maioria dos caras lá de deputado, senador de direita. Só que os caras só aprovam alguma coisa quando é o bem deles. Só conveniência. É igual a aprovação do salário, né? O impeachment do Alexandre de Moraes. Cadê que os caras aprovam? Os caras não aprovam. Mas o do salário foi aprovado, sim, né? Então. Aumentou o salário dos deputados, né? 5 minutos. A pauta botou aprovado. Siqueira brincou pra caramba. Os caras só votam, só aprovam o que é conveniente. Não, mas isso sempre foi, eu acho que pra mim sempre vai ser, sendo direita ou esquerda, porque os caras que também é de direita. Eles têm que Centrão, né? mas tem que negociar com o Centrão. Não adianta. Como? Não adianta. Quem é do Centrão tem que negociar, não tem como. Você não pode, o país nunca vai ser levado, a não ser que vire uma ditadura, ser levado totalmente por direita ou totalmente por esquerda. O Centrão tem que ter um meio termo. Isso faz parte do jogo, né? Faz parte, é jogo. É o que balanceia ali a coisa, né? Exatamente. Então é isso aí, o Carlos. E queria que você desse a tua opinião assim. Talvez não é o que representa ele, mas o que você, segundo as suas conclusões. Quem é da Atena para você e Marçal politicamente? Queria que você falasse sobre os dois. Na verdade, politicamente eu só conheço o Marçal dos seus vídeos de autoajuda, né? As mentiradas e as maluquices que ele fala, que uma hora ele fala que não é cristão, depois ele quer se juntar aos evangélicos, enfim, essas coisas que Marçal faz, né? Não tenho nada contra o Marçal. Eu só acho o seguinte, a política, como bem disse o Tiago, é um jogo, concordo, é um jogo. Às vezes você tem que jogar conforme a música. Mas quando o cara, olha só, quando o cara chega num patamar que ele está, de disputar a prefeitura, não vou dizer que é a mais importante, tá, gente? É um país de mais de 5.000 prefeituras. Tá certo que a gente está falando da maior cidade do Brasil. Mas existem M prefeituras que top, que a direita também, a direita mesmo, tá? No Rio de Janeiro mesmo temos um cara de direita, que é o Ramage. Pelo menos é um cara de direita mesmo, não é um Pablo Marçal, mas é um cara de direita. Será que vai ser eleito Ramage? Não, pelo contrário, tá dando o primeiro turno pro Paz, que é um lulista também, quanto mais, mas que pegou muitos votos do Bolsonaro, pô. Muita gente que votou no Bolsonaro votou no Eduardo Paes. Talvez agora está sendo mudado, enfim, porque ele está ganhando alguns pontos aí. Mas sobre o Marçal, o Datena não tem como você falar. Como é que você vai falar da história política do Datena? Que era um comentarista de programa policial e se candidatando agora. Queria ser prefeito, queria ser governador, chegaram a pensar no presidente, e aí a gente vê. Aí a gente vê o que o cara é aí. E o Marçal é a mesma coisa, mas qual é a minha briga com o Marçal? Cara, tudo que começa com mentira tem que tomar um pouco de cuidado. Se o povo paulista quer votar no Marçal para tirar Datena, Tabata e Boulos e o Nunes, tá, concordo. Mas eu vou trazer a palavra de novo do jornalista aqui em Paim. Você vai dar um cheque em branco para o Marçal? Aí então ele não pode ser criticado? Ele não pode ser chamado de mentiroso?
ele não pode ser chamado de sensacionalista do que ele fez aqui com a cadeirada, entendeu? Aquela parafernália que ele fez todo, que depois ele fala que é a equipe, mas é ele. Fez um vídeo lá no... Quem viram, se botar o vídeo aí, vocês vão ver. Botou o vídeo lá, o cara na ambulância, fazendo aquilo tudo, chegou lá com máscara e com tudo. Depois ele mesmo, numa gravação, fala que aquilo foi ideia dos caras que trabalhavam com ele, que ele podia até a pé. Ele podia até continuar saiu andando. Não, ele mesmo falou, saiu andando. Ele mesmo falou, eu poderia me defender, é isso aí. Aí entra o que o Thiago falou. Ele no outro vídeo falou, pô, o Datena poderia me pegar? Claro que não, o Datena é um senhor de idade. Ele é um cara novo. De repente, faz até luta. Ele se defenderia e derrubava o Datena, coitado do Datena, que era o Datena. Mas ele mesmo fala na última entrevista, na reunião que ele fez aí com os empresários de São Paulo. Ele fala que se precisar ele vai tomar 10, 100 cadeiradas, porque faz parte do jogo. Entendeu? Então, se você fazer parte do jogo, é isso, beleza. Mas quando você mente, irmão, pô, por exemplo, ele usou um vídeo fake do Eduardo Bolsonaro falando que estava apoiando ele. Que o Eduardo Bolsonaro foi lá e falou que era mentira, fora de contexto. Aí depois ele faz um vídeo com o próprio Bolsonaro falando que o Bolsonaro apoiou ele, sendo que o Bolsonaro nunca apoiou ele. Foi só uma medalha que o Bolsonaro deu numa visita que ele fez na casa dele. Entendeu? Aí ele pega agora a última da cadeirada. Ele pega a cadeira, o vídeo da cadeirada, recorta Trump, recorta a facada do Bolsonaro e fala que a cadeirada é a mesma coisa. Cara, assim, é desproporcional. O Bolsonaro foi um atentado, o cara quase morreu. O Trump é a mesma... Quem? Bolsonaro. Acho que sim, fez um vídeo. Tem gente que não gostou, não, mas ele tentou explicar a diferença, uma diferença enorme. É enorme. Entendeu? Você consegue pôr esse vídeo? Entendeu? Então, é um absurdo. Então, eu concordo. Cara, se for um voto útil para tirar as outras cangalhas que querem ficar... Pô, eu concordo. Agora, o povo brasileiro fazer o M e falar que o Marçal é o próximo Bolsonaro, cara, não chega nem aos pés. Eu acho assim, se for para voto útil, vocês querem votar no Marçal? Cara, vote. Se não aguenta mais o Nunes, se vocês não aguentam mais o... Aí. Entendeu? Aí fez um vídeo fazendo isso daí, gente. Não tem nada a ver isso. Isso é um absurdo. Entendeu? Então, o que eu quero falar do Marçal? Eu quero que... Não, tá bom, não precisa botar o áudio, não. É esse tipo de coisa que eu quero que o povo de São Paulo entenda. Quer votar no Marçal? Cara, vote. Quer colocar o Marçal? Se você acha que o Marçal é melhor do que o Nunes, do que o Boulos, que com certeza é. Não vou ser demagogo aqui, mas ele é o melhor político. Entendeu? Outro absurdo que foi a gota d'água para mim, pro Marçal. Que eu, como um carioca, dando opinião de Marçal em São Paulo, já é um absurdo. Mas vamos lá. Quem lembra do que ele fez no 7 de setembro? O cara chegou no final, querendo subir no carro de som. O cara chega lá no final, faz aquela cena toda. Depois ele faz um vídeo falando que ele foi, que o 7 de setembro foi para ele. Esse eu não vi. Poxa, cara, isso é um absurdo, gente. Mentiroso. Poxa, por isso que eu tô falando, isso você quer votar no cara pelo um voto útil, beleza. Agora botar o cara como um salvador da pátria, como um grande segundo Bolsonaro, como um grande conservador, que ele não é, como um grande cara da direita sendo levantado, que também não é. Não é. Pra mim foi uma surpresa. Entendeu? Surpresa. Não é. O Bolsonaro, desde... Quando começou a chamar, que o pessoal começou a ovacionar ele de mito, que surgiu essa questão aí. Eu acho que foi em 2013. Né? Não. Foi na Copa? Não, mas foi antes, pô. Não. Já na caminhada dele, já chamava ele de lá, falava 1, 2, 3, 4, 5 mil, querendo Bolsonaro, presidente do Brasil. Não, foi bem antes das eleições. Mas não lembro de ser 2013, não. Sim. Mas eu lembro, veio lá de trás. Sim. Lá de trás. O pessoal só espirrando um pouquinho de Bolsonaro aqui, um pouco. Sim. Que a galera veio. Quem levantou o Bolsonaro foi a multidão. Sim. Agora fala, esse cara acabou de aparecer, nem sei quem é o Marçal. Até um dia desse eu estava odiando ele, porque pra mim ele é um arrogante, isso falando ele como coach lá, né? Sim. Pelo amor de Deus, eu acho que se eu pagasse R$500
pra entrar numa palestra dele e ainda tomar uma patada, acho que eu daria essa cadeirada nele. Tava maluco, mano? Não, e outra coisa, Só com respeito. aconselhando Bíblia, o cara não conhece nada da palavra, pega textos isolados e fica fazendo, distorcendo. Né? De riqueza, ele mesmo lá. já falou, ele mesmo. Tu vê que ele pegou aquele pastor lá que não sabe nada também, Sim, né? você pega o pastor cabelinho lá, né? Qual é o nome desse pastor? Não sei. Não sei Pastor quem lá, é. cabe todo mundo que profetiza que agora ele é apóstolo. Ei, meu Deus, eu não sei. Se é apóstolo, já não Tocou até a chofar lá pra ele. Esse. Tá. Aí foi escolher e o Pablo Marção sabia mais de Bíblia do que o cara. Ficou feio até É pra um ele. absurdo. Meu. Então, não sei se era essa a resposta que você estava querendo. A minha indignação com essa amplitude toda do Marçal em São Paulo é você considerar ele como um grande salvador, ou como muitos da campanha dele, ou como essa direita mentirosa que está sendo levantada aí, a gente chama de direita limpinha, né? Que fica aí, que é ligada ao globalismo e tudo mais, porque na verdade é essa, tá, gente? Essa nova direita, a gente chama de New Left, né? Que é essa nova esquerda, que se transforma em direita à conveniência, mas é do mesmo bolo. Exemplo, MBL, né? Sumiram, mas é a nova direita, MBL. Você é um cara que eu comecei a ver política através do Nando Moura, cara. Não sei se vocês conhecem aqui. O Nando Moura abriu a mente na política. Nos vídeos dele de 2011, 2012. Só que ele era lá do Bolsonaro. Né? Sim, mas aí como ele não conseguiu entrar no governo, foi um algoz do Bolsonaro até você descobrir quem ele é naquela discussão que ele teve com o Nicolas lá no Vilela. Sim, no Vilela. Você foi ver quem é o... Mas eu já sabia quem ele era, eu já tinha falado com ele lá, mandado mensagem para ele, cara, você me enganou e tal. Enfim, mas é esse tipo de direita que o Marçal faz parte dessa nova direita, entendeu? Que na verdade eles subiram em cima do carro de Bolsonaro e agora que eles acharam a popularidade, ficam descartando. Só que o que acontece? Em São Paulo, ele já está tendo resposta. Mas o que a gente está fazendo aqui é tentar alertar o povo de São Paulo, cara, de não dar um cheque em branco e o Marçal, achando que o Marçal vai ser a salvação. Mas não tem. Nem Bolsonaro fez salvação, por mais que tenha sido um cara, né? Muito bom, o pessoal votou pra caramba nele. Tem que entender que não há um salvador único. E na política não tem como você ser isso. Depende de tudo, não tem jeito. Enquanto a pessoa não entender, é por isso que entra lá no começo que a gente falou. Que eles também é o jogo. É o jogo. E a população, a primeira pergunta que você me fez sobre a política, que o pessoal tem que ter interesse de como a máquina funciona. É isso aí. Não é só a questão de esquerda e direita. Exatamente. Não pode se fechar só nisso. Exatamente, porque se torna analfabeto. Não, você fica dos dois lados e não tem solução. É entender para que serve um vereador, para que serve um subprefeito, para que serve. É isso aí. Por que eu vou votar nele? Eu vou votar nele por quê? Porque isso. Ah, mas olha, gente, pelo amor de Deus, no presidente da República, o pessoal faz mal e quem vai ficar, quem não vai ficar, mas foi o que falou nessas últimas eleições. Você conhece pessoas de esquerdas que sabem que são pessoas decentes, que sabem conversar, sabem trocar uma ideia. Sim. Eu até converso. Eu falo assim, olha, não adiantou nada o Lula ganhar, porque o Congresso Nacional, a maioria é de direita. Então na hora que pegar no Lula aqui, vai bater lá e vai voltar. É isso que o pessoal precisa entender. É isso aí. O que é a política, entendeu? Diante dessa análise, é igual na cidade de São Paulo, o prefeito também, se ele não tiver vereadores ali, é isso aí, exatamente. Com a linha ou com a mesma linha de raciocínio. Hoje a gente sabe que no Brasil a figura do legislativo. Como é que a gente chama? Do que governa? Governador? Não, é legislativo, judiciário e executivo. O executivo hoje, se não tiver o legislativo na sua pauta, já era, filho, não governa. O próprio presidente está tendo muita dificuldade nisso. E a exemplo disso, no caso de São Paulo, que é a questão que hoje a gente está falando, não muda nada ser Marçal, ser... Sim, nessa parte não. Verdade. Se você não pensar num vereador que você vai estar votando. Então é fundamental que você vote naquele cara que mais ou menos tem a linha de raciocínio, que pense no progresso da população, não pense no seu próprio progresso. E como o Carlos colocou ali, falando em relação no caso específico do Marçal, ele disse de mentira, não quero defender, não quero colocar ninguém aqui, mas
Tá, e o contrário? Quem é verdadeiro? Então isso... Sim, essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Então o ideal, não quer calar, o ideal é não julgar ninguém, não apontar ninguém, mas, entretanto, sobretudo, como se diz, o melhor cara para ser o prefeito de São Paulo, talvez ele não é o candidato. Não, ele nem quer saber de política, mas talvez a melhor pessoa. Mas aí entra nem é o que candidato. o Maico está falando. Quando você estuda política e você vê os interesses políticos, você vê o jogo, como você mesmo falou, aí você fala assim, eu vou votar no Marçal, mas o jogo político é esse aqui, ó. Tal. Você vai ficar observando. Acaba sendo estratégico. O voto estratégico. Você pode não gostar do cara, É você isso fala, aí. vou votar nele porque para acompanhar isso aqui, entendeu? E qual é o... Porque isso tinha que ser análise. É isso aí. Então, o que eu tô vendo em São Paulo não é isso. No mundo todo. É isso que eu tô falando de São Paulo. Eu não tô vendo esse voto estratégico no Marçal. Eu tô vendo um salvador da pátria. É a mesma coisa, vamos colocar... Que é mais é mídia que tá fazendo É o que assim, salvador da pátria. a gente sabe que não é assim que funciona na igreja, mas vamos colocar que na igreja eu sou músico, por exemplo, é músico. Aí a gente tem que eleger um pastor. Isso não existe. Essa é consagração, uma coisa assim. Vamos supor que tivesse que eleger. Eu sou músico, ele é músico. Pô, vamos tentar colocar alguém da música. Entendeu? Sim, vai puxar pro seu lado. Exatamente. Por quê? Porque na hora que a gente for pedir uma mesa você tá pra certo, ele, você tá certo. ele vai entender. Isso é política. Na hora que a gente pedir um tecladinho novo pra ele, ele já vai saber qual que é o melhor. Sim. Entendeu? Política. Conveniência, cara. Conveniência e política. Você vai jogar o jogo. É isso aí. Isso aí. É claro que a gente não vai fazer isso. Não, nunca. Que Deus é um cargo divino, eu sim. Eu citei mas só é um pra bom entender, exemplo, é isso pra aí. poder, né? Senão o pessoal acaba não entendendo a questão da política. Mas é isso. Sim. Conveniência. Interessante que são os temas polêmicos, política e religião. Sempre volta. É que na altura eu não falei, você falou sobre que o pessoal quer, às vezes, se ilude com um governante que é bonitão, alto, ou que fala pomposo e tal, o povo de Israel com Saul. Exatamente. E sempre a política vai estar junto com a religião, mesmo indiretamente. Ou seja, estamos vivendo num eterno looping, onde ficamos dando volta, quando na verdade eu preciso incluir aqui a religião no meio desse assunto. Quando ficamos dando volta, todo mundo caçando aquele que será o Salvador. Estratégia política, eu vou pegar principalmente o que o Maico e o que o Tiago falou, e eu vou usar o texto bíblico de Esther, que eu usei no começo, que a igreja ela tem que aprender a compor esses espaços, tá? Como estratégia política também, porque você olha para a Esther galgou o local que ela foi por causa de quem? Por causa do local estratégico do seu primo Mardoqueu. E o primo Mardoqueu, com inteligência, fez ela alcançar mais um outro posto, que é político, tá? Era um posto político, olha aí. Aí não tem como fugir em algumas partes da Bíblia. É claro que a gente não vai só usar a Bíblia para dar a resposta que a política assim é isso aqui. Não é a solução, não é. Mas você vê quando você ganha os espaços, entendeu? Como a esquerda faz isso muito bem. Você acabou de falar em off aqui sobre os conselhos tutelares. Cara, na mão da esquerda. Você vai em Nova Iguaçu, na cidade onde eu vou, tudo é comandado pela esquerda. A esquerda e o PCC, né? E Você tá fazendo isso também, né? Sim. Na política e tal. E aí a gente tem, hoje é um assunto que vocês também, se puder busca. A Igreja Católica na política de base nas cidades, ela colocou uma coisa chamada teologia da libertação, que é uma teologia totalmente voltada para a esquerda, com membros eclesiásticos voltados para uma teologia marxista dentro da igreja e dentro dos bairros, dentro das prefeituras, que eles chamam de política de base. O cristão, o evangélico, também tem a sua teologia nociva. Não sei se vocês já ouviram falar da teologia da missão integral, que são líderes pastores de esquerda, declarados de esquerda, e que também faz esse trabalho de base dentro das igrejas evangélicas. Entendeu? Então, para você falar assim, Carlos, então a esquerda dominou já a igreja evangélica no Brasil há muito tempo. Você tem paz da igreja, dessa teologia dentro da igreja brasileira, e vocês muitas vezes já sabem quem é. Ari Osvaldo Ramo, René Padilha,
Quer ver um mais recente, e que para mim é o popular da teologia da missão integral? René Kivide. Pesquisa sobre esse cara. Então, na tua opinião, a igreja brasileira hoje, grande parte dela é formada por pastores esquerdistas. Cara, isso está até dentro da Assembleia de Deus. Sem medo de falar aqui, eu falo isso porque eu já li livro desse pastor. São ótimos livros, tá? Mas o pastor César Moisés, se eu não me engano, ele é diretor executivo de estudo da Assembleia de Deus do Brasil, da CPAD. Entendeu? Ele apoiou o René Kivide quando o René Kivide foi expulso da CBB do Brasil. Mas isso aí, a gente já fugindo do assunto, voltando para um Entendeu? assunto polêmico novamente, que agora no caso estamos falando de religião. Sim. Não é questão de apoiar, é a opinião do Tiago. Não sou ninguém, não sou nada. Aqui é como se dizia João Batista, uma voz que está falando aí, não precisa nem dar ouvido. Mas, ou seja, isso não é parte daquilo que Cristo fez? Exatamente, aquele que todo mundo condena, todo mundo acusa, todo mundo rejeita, ele fala, opa, vem aqui, eu te abraço. Mas na verdade isso é chamado a graça. Não é isso que transforma a vida das pessoas? Se toda vez que você errar em algum ponto, eu te expulsar, eu te acusar, eu te repelir, você não está sendo alcançado pela graça. E isso, na verdade, opera a graça de Deus através de nós. Então, você pode discordar da postura pelo erro do outro, mas quando eu tenho a atitude de abraçar aquele que errou, isso faz parte da graça. Dizer, opa, você errou, mas isso não é um fim. Mas aí tem uma atitude dentro da graça que você tem que concordar. A atitude dentro da graça é quando você se arrepende e foge do pecado. Já é outro aspecto. Quando você erra e você assume esse erro e coloca esse erro como um porta-voz do seu caminhar, aí você tem que ser excluído, sim. Quando ele abraça esse cara, ele abraça a pessoa ou abraça as ideias do cara também, desse que você estava citando? Não tem como abraçar. Como é que você vai abraçar a ideia de um líder espiritual evangélico que fala que a Bíblia tem que ser atualizada? Não, sim, eu tô falando assim, quando ele quando ele fez, ele tomou essa atitude. Quando ele acolheu, quando ele teve essa atitude de dar um suporte para esse cara. Você está falando do pastor que você está falando da Assembleia de Deus. Exatamente. Então, ele apoiou a pessoa, porque eu posso muito bem te dar um apoio como meu amigo, cara. Não, sim, eu entendi. Eu vou falar. Ele apoiou como ideologia. Não, aí porque eu conheço o livro dele. Eu já li 2 livros deles importantes. E os 2 livros dele prega sobre essa teologia disfarçada, que eles são sorrateiros, tá? A pessoa que diz isso, já tá. Entendeu? O pessoal da teologia da missão integral, eles são uma teologia que é disfarçada. Tem uma roupagem bonita, fala de vida, de ajuda social, e é a mesma coisa que o esquerda faz no país. Só que ele ilude o povo brasileiro. E no final eles querem distorcer. Hoje o René Kivide não esconde de ninguém, tá? Ele já se declarou de esquerda, ele já quer atualizar a Bíblia mesmo. Não precisa. Isso aí quando ele saiu da Batista, ele se entregou. É ele que fala, é só você puxar aí, ele está aí. O interessante, só para concluir esse raciocínio. Não, só queria falar, eu entendi o que ele falou. Aí eu entendi o que você falou. Só que quando eu estou falando desse pastor, que agora eu vou emitir o nome, mas eu já falei aí no vídeo aí. Quando ele abraçou ele não estava abraçando só porque era uma ajuda pastoral. Ele estava ajudando porque ele entende, ele é da mesma corrente ideológica, isso daí. É por isso que eu estou falando isso. Quando você abraçar um cara que errou teologicamente, por exemplo, eu posso estar pregando na igreja e de uma hora eu falar uma heresia, e no meu entendimento, o pastor vai me chamar e falar, pô, Carlos, você pregou isso aqui, é assim? Aí você vai ver, vai corrigir. Não, pastor, realmente não é, eu errei, eu vou lá na outra semana, corrijo. Tudo certo. Mas quando esse erro é uma doutrina que eu prego, que eu ensino, cara, não tem perdão para esse cara. E a igreja, e a Batista Nacional expulsou sabendo porque estava expulsando, e está provado, porque ele mesmo depois falou. Ele depois se entregou. Eu sou um pastor de esquerda e quero mudar a Bíblia, a palavra dele. Nesse caso. Então, quando quando eu falei desse pastor que abraçou ele não abraçou como o Tiago falou, para abraçar, de você acolher a pessoa e trazer para o seu lado. Ele acolheu a ideia do cara. São amigos. É difícil, entendeu? Essa é a minha briga. Para a gente fechar esse pensamento, como eu falei, só para concluir aqui, Jesus, o único título que ele jamais rejeitou foi de mestre.
Tanto que depois da sua ressurreição, Maria Madalena encontrou com ele, achando que era jardineiro, mas a fala dela foi Rabi. Mas ele era mestre. Raboni. Foi o único título que Jesus jamais rejeitou, ele era mestre, ou seja... E como que o mestre ensina? Geralmente o mestre, ele é pedagógico. O que Jesus fez quando a mulher foi lá acusada do ato do adultério? Ele abraçou, em primeiro momento, qual dessa deve ser a atitude de pessoas cristãs que seguem a Jesus, abraçar, mas a fala de Jesus posterior foi... Onde estão seus acusadores? Eu te acolhi, eu te abracei, mas vai e não peques mais. Ou seja, não compactuo com o teu erro, não compactuo com as tuas falhas. Ou seja, então essa é a missão da graça. Te abraço, te acolho, mas opa, se tu não mudar, tchau, obrigado. Porque você tem que mudar. Não, é a teologia hoje nociva, a teologia da inclusão. Você é homossexual, você fica aqui, mas você pode ficar aqui como homossexual. Esses pastores aceitam isso. Né, isso aí. Holder, né? É isso aí. Aquela igreja, meu Deus do céu. Entendeu? Então são. Mas isso aí é bom, já pega para outro. Isso aí já é outro podcast, porque aí tem assunto, hein? Vai falar sobre o Corinthians, meu Deus. Tem assunto, hein? Ô, Thiago, eu queria agora, para a gente concluir, que você desse uma visão geral sua aí sobre a política em São Paulo, né? De repente alguém está em dúvida aí ainda, e ouvindo o teu ponto de vista, a pessoa pode acabar decidindo aí para que lado ela vai, em quem votar entre os piores, qual o melhor. Isso aí é muito... É um peso, né? Se por um acaso haver algum tipo de influenciar alguém, nem seja uma pessoa só, como eu disse, o equilíbrio é essencial, é fundamental. Além do equilíbrio, a questão de não pensar apenas na figura do prefeito, tem que pensar também na mesma linha de raciocínio dos vereadores e tal. Não vou especificar exatamente uma pessoa. Eu, particularmente, não moro em São Paulo, não voto em São Paulo. Eu votaria no Marçal. Porque eu sou muito fã da questão do empreendedorismo. Se de fato funcionar como a cartilha diz, como na teoria é pregado, se de fato funcionar, será top, será libertador para uma geração inteira de jovens, de pessoas que poderiam estar empreendendo, podendo trazer benefício para a sua comunidade. Se de fato isso for implantado, como ele tem pregado, tem falado, que é o objetivo dele, eu diria, não vou fazer o M aqui, mas eu votaria no Marçal. Mas cada um faça a sua análise, todo mundo tem suas falhas, todo mundo tem seus erros. Eu aqui não sou de São Paulo, tal, lá da capital, morava no interior, mas eu concordo com boa parte daquilo que ele diz. Na verdade, a questão do fato de otimizar, de não ter um sistema arcaico que você não sabe por onde entra o dinheiro, nem por onde sai, nem para onde vai, ter esse controle total e absoluto, saber tentar ser uma coisa enxuta, até porque não precisa de tantas pessoas, precisa de eficiência, na verdade, para que consiga gerenciar, ter canais, ter alguma coisa que consiga equilibrar de ponta a ponta, saber o que acontece lá no final da cidade de São Paulo, no centro, tal, conseguir ter esse controle, conseguir controlar de fato. Eu sei que é um desafio gigantesco, mas eu penso na questão de como empresário, se de fato ele aplicar essas habilidades que ele tem, até porque ele não atua nas empresas, mas ele sabe dos pontos fundamentais importantes, ele consegue ter o controle. Se ele conseguir ter esse controle também pela prefeitura, acho que seria importantíssimo para que não continue acontecendo questões de desvios por conta disso. A população é afetada, a população é atingida. Como ele disse, que a questão de quer zerar as cirurgias, melhorar a questão da saúde, que é péssima na verdade, a questão da educação, melhorar também, isso é fundamental, que as pessoas consigam na verdade sair de uma zona de conforto, a aceitar os desafios, até porque todos nós somos capazes. A diferença está ali no grau de educação que cada um tem. Se ele conseguir de alguma forma contribuir para que a educação da pessoa mude, automaticamente a cultura das pessoas mudar. A questão da educação e a cultura, você consegue ter um equilíbrio, consegue ter uma visão diferenciada de mundo, na verdade. Eu acho que isso é importante, a pessoa não ser influenciada, mas ela ter a própria opinião, mas uma opinião racional, não ser uma opinião porque fulano disse, não ideológica, mas porque eu acredito, eu creio e eu tenho base fundamentada sobre isso. Então eu acho que nesse aspecto que é essencial, na verdade, eu dar o conhecimento, dar-lhe educação, dar os meios que a pessoa consegue por si só ter as decisões, mas as decisões
mais centralizadas, consiga ter, coerentes, na verdade, não radicalismo, nada disso, mas com equilíbrio, com inteligência emocional. Eu acho que é o que nós precisamos, na verdade, para uma sociedade mais tranquila, uma sociedade com paz, que é o que precisamos para poder desenvolver a nossa vida, o nosso dia a dia. Eu acho que isso é fundamental. Então a gente tem que partir daí. É por isso que eu cito ele, por conta de que as ideias, talvez, eu acho que é a que tem mais fundamentos, na minha concepção, na verdade. Então, eu tô aí de Marçal. Doutor Maico, dê sua opinião aí sobre Bom, olha, contexto geral. Pensando aí como um bom paulistano, que o que é melhor aí, talvez, realidade do dia a dia, não faz muito tempo que eu estava pisando ainda nas ruas de São Paulo. Bom, inicialmente eu falo que aquilo que a gente discutiu aqui praticamente o podcast todo, a pessoa tem interesse em saber por que funciona. Primeiro, qual que é a função do prefeito, o que ele vai fazer, qual é o poder dele, até onde vai a limitação dele, quem são os vereadores que pode apoiar. Primeiro, pro lado da estratégia. E, lógico, ver as propostas, né? O Thiago falou algumas propostas, ele quer... Claro, tem algumas que você fala... Pra quê? Ele quer construir o prédio mais alto de São Paulo, não sei... Pra quê? Mas aí ele já falou uma outra coisa que pra mim eu acho loucura, mas não impossível, ele quer construir teleféricos para poder, né, nas comunidades para poder melhorar a mobilidade. Levar as empresas para comunidades também. Se isso der certo é uma boa, porque quem andou já em São Paulo capital sabe que, cara, é complicadíssimo o trânsito daquilo ali. A gente estava até conversando, não sei, ontem eu não vou lembrar com quem eu estava conversando sobre isso, mas hoje aqui em Portugal a gente 40 quilômetros faz em 40 minutos, ou se não menos, dependendo do carro, da estrada. Sim. 40 quilômetros lá. Eu morava que ela não ouça esse podcast, mas hoje minha esposa, na época do namoro, quase que não aguentei, cara, que era 30 quilômetros de distância. Era 60 quilômetros. Era 2 horas de dia. Isso quando eu tinha carro, né? Porque eu tive que vender o carro por causa dela também, brincadeira, amor. Brincadeira. Me acabou a gasolina do carro. Não, depois quando era transporte público era 2 horas e meia. E se chovesse? Acabou tudo. Então assim, as pessoas têm que ver essa questão. Porque assim, eu, colocando lá, eu advogava, mas eu trabalhava na altura, ainda trabalhava para escritório. Então trabalhava para outros advogados, certo? Eu tenho que pensar o que você faz. Cara, você trabalha, você pega a condução. Então, ver quem vai tentar melhorar a condução, vai tentar baixar o preço, vai tentar congelar o preço, porque só aumenta o preço e a qualidade nada. Que vai ter ônibus com ar-condicionado, não sei o que lá. Tem que pensar nisso. Se você trabalha, você come, preço de mercado, inflação. É isso que a pessoa tem que entender. Tem que ser minucioso, tem que ser chato. Tem que ser igual na Bíblia, tem que ser igual aos bereanos. O pessoal tava pregando lá e falou, peraí, deixa eu ver se isso tá certo mesmo aqui. Sei não, hein? Tem que ser chato, cara. A pessoa tem que se preocupar porque é a sua vida que tá em jogo. Pra entrar outra pessoa não tem que entrar porque é bonitinho, ou, entendeu? Mas hoje, pensando na questão do meu viés político, eu também é de Marçal. Infelizmente é um cara mentiroso, mas ele falou o tempo todo aqui. Ele é mentiroso, talvez a estratégia que ele tá adotando seja uma estratégia agressiva. Mas hoje pensando em Ilha de Marçal, porque talvez é um cara que tá aí com a corda toda, tentar mudar alguma coisa. Porque a gente sempre vai tentar dar um voto de confiança, né? Pra quem, né? Também, né? Não tem jeito. Então, eu Ilha de Marçal, mas não quero influenciar essa pessoa de achar que o Boulos é a melhor situação, que ela ofereça a casa dela para ele invadir. Se ele viesse aqui em Portugal, tanto terreno que tem abandonado, aí o cara ia fazer a festa, hein? Mas é isso, que o pessoal tenha consciência e que se interesse mais, né? Se interesse mais por política, não para ficar discutindo, ficar brigando. Também, esses comentáriozinhos também em rede social também não muda nada, não, viu? Muda nada. Ficar escrevendo textão no que não. Mais covarde. Então não muda nada. Tem que ir lá na urna lá. Não aceitar pão com mortadela. É isso aí. Não aceitar porque o pessoal se vende por pouco mesmo, né, infelizmente. Sim. E não vamos condenar, porque às vezes a pessoa realmente está precisando de uma cesta básica em casa, né? Você tá precisando daquele dia de trabalho ali pra ganhar aquele 100 reais. Você com filho. Meu filho vai estar pra nascer aí, cara. Eu tô sem nada em casa. Aí chega com uma cesta básica. Você vai lá, leva que se dane meu voto, cara. Meu filho vai morrer de fome. É isso que a pessoa entende, entendeu? Então não dá pra condenar também. Mas é isso.
interesse acima de tudo. Eu acho que é a hora de você dar rasteiro no cara, né? Você até pega o dinheiro, vai lá, levanta a bandeira. Ah, não, mas os caras vão atrás. Os caras vão atrás pra saber se você votou. Mas aí que tá, acho que o povo brasileiro nessa parte, eles são fiéis, né? Por isso que esses caras de base se dão bem. Porque vai lá, dá uma cesta básica, dá alguma coisa e o pessoal vota mesmo. O pessoal acha que fica grato, né? É isso. Bem, finalizando o nosso podcast aqui, que já tá, vocês têm compromisso agora já, né, cara? Daqui a pouco. Eu quero só ressaltar uma coisa aqui sobre a política de São Paulo. Acho que não há necessidade de falar mais nada. Vocês falaram tudo. Mas assim, o que eu quero deixar aqui de reflexão é que a política para prefeito em São Paulo, as eleições, ela tomou uma proporção presidencial, né, cara? É isso aí. E você vê as pessoas todas do Brasil preocupado com a eleição de São Paulo para prefeito. E você não vê, a reflexão que eu quero deixar é você aí que está no teu município, você sabe qual os projetos que o teu prefeito aí da tua cidade pelo tem. menos quem é, né? Quem exatamente, são quem são o prefeito da tua cidade, os candidatos a vereador, você sabe quem que é? Porque você fica focado na rede social aí, na política de São Paulo, cara. Sim. E a tua aí do teu município tá passando batido. Esse cara que roubou aí no teu município, ele tá dando graças a Deus que o teu foco tá sendo a eleição em São Paulo. E ele tá passando aí de fininho, e quem sabe é o cara que vai ganhar aí no teu município. Então, os meninos falaram aqui, dá uma pesquisada sobre os candidatos a vereador, os candidatos a prefeito aí no teu município e ver que se esse cara que realmente está aí com uma chance de ganhar, se é o melhor candidato para ser prefeito da sua cidade aí, entendeu? São Paulo é muito importante, né? É a maior, economicamente, a maior cidade do Brasil, né? São Paulo tem uma importância muito grande, né, no país. Mas assim, cara, o que vai mudar realmente é a tua cidade aí, a tua cidadezinha de 3.000 habitantes, 4.000 habitantes. Foque aí no teu candidato a prefeito, escolha o melhor aí e deixa que a galera de São Paulo escolha o deles lá. E essa é a minha mensagem que eu quero deixar. E já aproveitando, quero agradecer a todos vocês aí por esse tempo que tiraram aí para estar aqui com a gente. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa que seja bem resumido, que o horário aqui já estourou, mas eu quero só que você fale alguma coisa. Não deixe de votar. Não deixe de votar. Além de não deixar de votar, que dê a resposta para quem já passou os 4 anos e não fez nada. Isso aí, a resposta é não para você. De novo, não. Você já teve a chance. Se não fez, não vai ser agora nos próximos 4 anos que vai fazer. Então a resposta tem que ser imediata. E outra coisa também que é bom citar aqui. Cara, igual o Marco falou, precisa de um voto de confiança, dá. Se não deu certo, tem 4 anos, vai ficar lá? Vai. 4 anos você vai mudar de novo. Vota de novo em outro. E cobra. Esse é o poder do voto, gente. Cobra e não. Só vota. Só vota, isso aí. E outra coisa. O poder que tem. Exatamente. É isso aí. E pode mudar, cara. Não foi bom, muda. Tchau. Muda, tchau. Para, isso aí. E pra gente concluir, eu quero falar aqui dos nossos patrocinadores de hoje. Quero falar do personalizado Lelux. Lelux personalizado é da minha amiga Lucivânia. Você aí que tem a sua empresa e quer fazer uma caneca, né? Uma camisa personalizada aí, brindes. Ela faz caneta, cara, faz tudo lá. Que você precisar, procure aí a Lelux personalizado, tá passando na tela aí. O número do telefone da nossa amiga Lucivânia. Ela é a patrocinadora aqui, ó. Essas canecas foi tudo ela que fez. Inclusive a camisa que eu estou usando aqui, ela que fez. Então, personalizado Lelux. Você pensa e o personalizado Lelux externiza essa ideia sua. Tá bom? Tamo junto, obrigado, Lucivânia. Agora eu quero falar da Cairóis. Cairóis Imobiliária Cairóis. Você sabe que os meninos que estão aqui em Portugal sabe a dificuldade hoje, não só na Europa, como no mundo todo, né, cara? Para você encontrar um imóvel, um aluguel. E a Imobiliária Cairóis, ela facilita a sua vida. Você que está aí em qualquer país e vai emigrar para Portugal, aqui na Europa, não só Portugal, como toda a Europa, a Imobiliária Cairóis, ela resolve todos os seus problemas, arruma um aluguel para você, ou se o seu projeto é um projeto financeiro de investimento, você pode procurar a Cairóis também, que
eles arrumam a melhor casa para você comprar por um preço que seja interessante para você que pensa em investimento. Eu sempre costumo falar que investir em imóveis é um dos melhores investimentos que tem. Investir em tijolo é o melhor investimento porque você não fica refém da bolsa de valores, né, cara? O presidente dos Estados Unidos fala uma coisa, a bolsa cai. O Lula fala uma coisa, a bolsa cai. O cara da China fala outra, a bolsa cai. Não, se você investe em tijolo, no caso seria um imóvel físico, ele até sofre também as suas variações, mas é bem menos do que na bolsa. Então você que procura aí também para fazer investimento, eu te aconselho a Imobiliária Queiroz, né? Compramos aqui esse prédio do podcast através deles, então são pessoas honestas, pessoas que realmente vai cuidar do seu dinheiro como se fosse deles. E Imobiliária Queiroz, meu amigo, é Rafael. Tamo junto, Rafael, obrigado aí, que Deus abençoe. Quero também falar do Brazuca, restaurante e pizzaria Brazuca. Quem aqui já foi no Brazuca? Que isso, tem bom. Aquela de costela. Ah, de costela. Que isso. Olha aí, gente, eu não preciso falar. Os caras que estão aqui. É a melhor. Brazuca. Ela hoje. Boa. Depois do culto. Olha aí, os caras já querem pro Brazuca. Que isso. Brazuca, restaurante e pizzaria. Você que está aqui em Portugal, você é obrigado a conhecer o restaurante Pizzaria Brazuca, a melhor comida brasileira, a melhor pizza brasileira que você vai encontrar aqui em Portugal é no Brazuca, do meu amigo Giliardi. Então, e eu tenho um precinho top, né? O preço deles é muito bom, atendimento de primeira. Então, eu te aconselho você ligar para ele lá. O telefone dele vai estar passando na tela aí também. Você liga e faz o seu agendamento aí para ir com a sua família, seus amigos, curtir, comer bastante por um preço baixíssimo. Brazuca, restaurante e pizzaria, aqui na região de Leiria. Tamo junto, meu amigo Giliardi. E quero aproveitar também, pedir mais uma vez para você que não é inscrito no nosso canal, que vai lá, se inscreve no YouTube, no Instagram, curte, compartilha, comenta, deixa o seu recado. E quero agradecer a todos vocês aqui, meus amigos, mais uma vez, por estarem presentes comigo aqui. Tamo junto. Estamos sempre A gente aí. vai estar sempre aí, sempre trazendo assuntos novos, que a gente está ouvindo a opinião de vocês. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes aí, inscritos. Tamo junto, que Deus abençoe a vida de vocês. Dê uma ótima semana, um ótimo mês aí. Foque nos seus objetivos. Política é muito importante, mas quem tem o poder de mudar a sua vida é você. Não entregue os seus projetos, os seus sonhos para político achando que eles vão mudar a sua vida, e que eles não vão, tá? É você que tem que correr atrás dos seus objetivos, atrás dos seus projetos. Se dá para realizar no Brasil, realiza. Se não der, cara, a mudança começa por você. Se você achar que o Brasil não dá para você, veja um país que você acha que vai ser bom e vai para cima. Essa é a minha ideia, é o que eu acho. O imigrante na veia. Imigrante na veia. E vamos para cima, gente. É verdade. Obrigado aí, tudo de bom. Fui.